Não se sabe ao certo quando aconteceu, mas um mundo de cultivo chamado o Jogo apareceu de repente. As pessoas nomeadas como jogadores entraram neste mundo de cultivo para lutar contra os monstros, aumentando assim todas as suas habilidades, e todas as recompensas que dropavam poderiam ser levadas de volta para o mundo real. Um certo dia, vários portais surgiram no mundo, causando um desastre sem precedentes, com inúmeros monstros do mundo do cultivo chegando ao mundo real. Desde que eles apareceram na Terra, uma guerra entre ambos os lados foi inevitável. As cidades foram caindo uma atrás da outra, enquanto os poucos sobreviventes restantes tentavam se defender amargamente. Enquanto isso, na última cidade que ainda estava de pé, a batalha permanecia a todo vapor. Um guerreiro avisa que a cidade está prestes a desmoronar, e caso continue nesse ritmo, definitivamente a raça humana será dizimada. Mal diz isso, e em seguida pergunta se é verdade o que está vendo. Eles estavam diante do Lorde Demônio, um monstro dezenas de vezes maior que o prédio mais alto da cidade. Eles se revoltam, já que não basta a quantidade absurda de monstros invadindo a cidade, mas até mesmo o Lorde Demônio apareceu pessoalmente. O Prota anuncia que irá usar sua habilidade Volta ao Início no Lorde Demônio, já que até mesmo um ser desse nível poderá morrer para esse poder. Seu subordinado grita para que não faça isso, afinal, ele é a última esperança da humanidade e caso use essa habilidade, irá morrer também. King Shan pega impulso no chão e sai correndo, fatiando os monstros que entram no caminho, enquanto diz que não tem outra escolha, já que somente a espada dele poderia dar um fim nisso tudo. Dito isso, vai com tudo em direção ao Lorde Demônio. Os últimos sobreviventes gritam que irão dar todo o apoio espiritual para seu chefe, já que agora está nas mãos dele. Ele se prepara pedindo que, com isso, todas as guerras e sofrimento tenham um fim, e usa sua técnica mais poderosa, voando em direção à boca do chefão final, causando uma explosão colossal no local da batalha. Após essa batalha, o último imortal da humanidade caiu e a batalha terminou com a derrota da humanidade, e o mundo atual entrou no estágio de destruição total. Já o humano King Shan, que matou o Lorde Demônio, ganhou a chance de ressurreição. Neste momento, um soldado diz que quer verificar se há alguma coisa boa para achar entre os corpos daquelas pessoas que estão em uma vala. Seu assistente pergunta se, para isso, precisa ficar esfaqueando o corpo dos mortos. Ele responde que sim, já que pessoas mortas sempre deixam algo bom para trás, e avisa algo brilhando no meio dos corpos. Decidindo conferir de perto, percebe que é uma espada curta que não parece comum. Dito isso, decide dar uma facada no corpo antes de pegar essa espada. Mas a pessoa que estava no chão abre os olhos de repente e golpeia a espadada que vinha em sua direção, deixando o soldado confuso, já que um morto acabou de levantar. Ele prepara sua espada e ataca o homem com tudo, golpeando-o forte até cair no chão. O assistente começa a gritar que um monstro apareceu e matou seu líder. O Prota está confuso, já que não sabe onde é aquele lugar e, sem sombras de dúvidas, morreu junto com o Lorde Demônio. Mal diz isso e nota algo estranho acontecendo com aquele soldado, até que a mão de um monstro vai em sua direção e o agarra pelo pescoço, jogando-o com tudo no chão, enquanto percebe a enorme força que aquele monstro tem. O tal soldado, na verdade, era um monstro horrendo disfarçado. Ele começa a tremer, dizendo que não irá morrer novamente tão fácil, enquanto tenta pegar um osso no chão, conseguindo finalmente pegar e acertar um golpe em cheio em sua barriga, que o faz pular para trás, recuando com tanta dor que sentiu. King Shan começa a se levantar, já que percebeu que este monstro é bastante perigoso, e parte para o ataque, já que está irritado. Pulando em seguida e cravando sua espada com tudo, finaliza assim este monstro. Ele nota que está em um campo de batalha, talvez significando que ressuscitou dos mortos, e também parece que não é o mundo onde estava, mas sim o mundo do cultivo, chamado o Jogo. Com essa teoria, começa a tentar chamar pelo sistema, mas percebe que nada acontece, mesmo tentando ativar diversas vezes. Ele começa a achar isso muito estranho, já que o sistema deveria estar respondendo. Afinal, visivelmente aquele é o mundo do cultivo. Gordon, que estava a seu lado, começa a gritar, perguntando se a pessoa à sua frente é um humano ou um fantasma. Ele responde que, caso já tenha matado algum monstro, deveria saber que essa não é a pergunta correta a se fazer. O cara não quer saber de nada disso, e pede para ver o distintivo na cintura dele. Isso o deixa confuso, já que quer ver algo em sua cintura, e nota que realmente tem um distintivo, que inclusive é do mundo do cultivo, mas de um projeto antigo. Gordon observa bem o distintivo, e diz que realmente parece que foi um mal-entendido, já que este irmão parece ser do acampamento Xiaoqi, e pede para segui-lo, já que devem voltar para o acampamento o mais rápido possível. Neste momento, o Prota nota uma presilha na cabeça do morto, e decide pegá-la para si.
notando que as armaduras dessas pessoas são todas de couro, muito usadas 10 anos atrás. Percebendo isso, prende seu cabelo com a presilha e pergunta para o barbudo em que ano estão. Ele responde que é o ano 681 de Yongping. Ouvir isso o faz suar frio, já que definitivamente é o mundo de cultivo de 10 anos atrás. De repente, o sistema finalmente surge, informando que o tempo presente foi confirmado e o fluxo de tempo está estabilizado. Com tudo isso, a fuga do apocalipse foi bem sucedida. A redefinição de identidade também foi concluída com sucesso. Sua identidade atual é um soldado do exército de vanguarda, cujo nome é Qingshan. Ele tenta processar tudo isso, já que aparentemente é um soldado deste exército. Com isso, a identidade é confirmada, e ele apenas fica paralisado, tentando entender tudo. Outra notificação avisa que a ativação do sistema Deus da Guerra foi bem sucedida, e que agora irão reiniciar o caminho da aventura. Só então ele finalmente acredita que realmente reencarnou. Ainda processando tudo, também tenta entender o que seria esse sistema do Deus da Guerra. De repente, ouve um barulho se aproximando, e decide olhar para trás para ver o que é. Era um monstro azul enorme, que faz Gordon começar a gritar que os dois estão condenados agora. O prota se prepara, dizendo para ficar tranquilo, já que é apenas um monstro comum, mas ao acertar uma espadada se preocupa, já que não causou dano algum, e para piorar, o monstro contra-ataca, arremessando-o para longe. Enquanto voa, tenta entender por que não consegue matar um monstro normal e percebe que não irá conseguir matá-lo apenas usando ataques básicos, dependendo completamente apenas da experiência que possui. O monstro pula em sua direção, e ele se lembra que o ponto vital fica na garganta. Então crava sua espada e corta o inimigo ao meio, repartindo-o em dois com bastante facilidade. Ele segue observando o monstro azul morto no chão, mas à sua frente há muitos mais deles, o que o faz deduzir que foram atraídos pelo cheiro de sangue dos corpos mortos. Eles vão se aproximando, deixando o prota cada vez mais preocupado, já que não irá conseguir lidar com tantos de uma vez, pois contra apenas um já foi difícil, e decide correr, perguntando se há algum esconderijo por ali. Gordon responde que há um acampamento com uma matriz de ocultação logo à frente. Os monstros começam a correr atrás, enquanto os dois não param por um segundo de correr, chegando finalmente até o acampamento, que é protegido pela matriz de ocultação. Após entrarem, os monstros ficam confusos, já que suas presas simplesmente desapareceram. Todo o acampamento é protegido por essa bolha mágica. Os dois tentam recuperar o fôlego, enquanto o barbudo diz que se ficarem ali, os monstros não irão conseguir encontrá-los. Qingshan comenta que ao entrarem sentiu um tipo de tremor vindo da matriz e teme que ela não irá aguentar até que os monstros vão embora, e pergunta se há pedras espirituais no acampamento, já que com isso reforçará um pouco mais a matriz. Gordon sai correndo para verificar se há pedras espirituais sobrando no acampamento, já que é urgente. Enquanto isso, o prota começa a refletir sobre tudo o que está acontecendo, já que claramente morreu junto com o Lorde Demônio minutos atrás, mas agora nem parece mais minutos. Também em sua vida passada, imaginava que o mundo de cultivo era apenas um jogo virtual, mas só após os monstros invadirem o mundo real se deram conta da verdade. Porém, já era tarde demais. A partir desse momento, era questão de tempo até o fim da humanidade. Ele imagina que ter renascido 10 anos no passado deve ter algum significado, talvez impedir a aniquilação da humanidade, embora precise apenas sobreviver, já que é muito fraco. Ele também decide ver o que seria esse sistema do Deus da Guerra. E só de falar esse nome, o sistema surge em sua frente. Ele nota que possui 45 almas e está no primeiro estágio de condensação de QI, além de não possuir nenhuma habilidade. Essas almas são obtidas através da morte de qualquer organismo vivo, e quanto maior o cultivo, maior será a quantidade de almas a serem coletadas. Isso o faz perceber que o sistema é completamente diferente da sua vida passada. Ao ler novamente que está no primeiro estágio de condensação de QI, tudo faz sentido sobre o porquê de ser tão fraco, já que está literalmente no rank mais baixo. Nesse momento, uma notificação informa que a ativação da tela principal do Deus da Guerra foi bem sucedida, e pergunta se deseja ativar a primeira função. Ele escolhe que sim, e ganha uma nova habilidade. Ao tocar em uma arma, o Deus da Guerra pode compreender as habilidades do detentor da arma, o que consome uma certa quantidade de almas. Ele tenta entender melhor o que isso significa, mas ao que parece, poderá desbloquear habilidades apenas pegando nas armas. Uma notificação surge dizendo que poderá desbloquear as seguintes habilidades. Primeiro, varrendo 1000 soldados horizontalmente, que custa uma alma. Segundo, abra a porta para ver a montanha, que também custa uma alma. Ele está ciente de que foi bastante difícil lutar contra apenas um monstro, então será suicídio lutar corpo a corpo contra um grupo deles.
decidindo começar matando monstros à distância. E com isso, subir seu nível. Ao escolher o arco padrão militar, o sistema dá 4 opções de habilidades. 2 delas custam 1 alma, uma custa 4 almas e a última custa 6 almas. Ao ler a descrição das habilidades, nota que uma delas é bastante poderosa, mas a quantidade de almas necessária para usá-la excede seu limite, então decide escolher estabilidade e tiro consecutivo, ambas custando 1 alma. Ao fazer essa escolha, uma aura surge e entra em seu corpo, fazendo-o perceber que aprendeu as habilidades com o arco instantaneamente e decide testar. Disparando 3 flechas ao mesmo tempo, acerta em cheio o alvo. Sua precisão está boa, mas percebeu que falta poder destrutivo. Ao fazer um novo disparo, decide adicionar poder espiritual desta vez. Seus disparos vão com mais força, explodindo a cabeça do boneco de palha, assim como todos os alvos no local. Isso o deixa contente, já que aparentemente pode confiar nesse sistema para matar ao menos monstros de nível baixo. De repente, sente um tremor bem onde está, mas olha para o lado, percebendo que vem de fora do acampamento. Ele corre para ver o que é, mas se assusta, pois um gigante sem rosto de tamanho colossal está andando em direção ao acampamento. O monstro gigante vai se aproximando e o prota começa a suar frio, lembrando-se de que a primeira aparição desse monstro foi quando entraram pela primeira vez no mundo do cultivo, sem entender por que está ali agora. Isso o faz cogitar se algo diferente da linha do tempo aconteceu dessa vez. Nesse momento, Gordon retorna com algumas pedras espirituais e pergunta que monstro é aquele. King Shan responde que é um monstro da fase nascente da alma, o colossal gigante sem rosto. Ambos notam que o monstro está perto demais do acampamento e o barbudo começa a gritar que desta vez irão morrer sem sombra de dúvida. O gigante levanta seu pé, mas o prota pede para não entrar em pânico, já que ninguém ali irá morrer. E estava certo, pois o gigante sem rosto apenas passa reto pelo caminho. Isso o deixa aliviado, já que, conforme imaginava, o monstro não estava atrás deles. Porém, Gordon começa a gritar, já que aparentemente a matriz mágica foi danificada de alguma forma. Ele explica que provavelmente o tremor acabou consumindo todo o poder espiritual da matriz e por conta dessas rachaduras, suas posições estão expostas, consequentemente atraindo diversos monstros. Ele se prepara, já que se continuar do jeito que está, mais e mais monstros irão chegar. E com seu arco em mãos grita para que o barbudo recarregue a matriz logo, usando as pedras espirituais. Dispara em seguida sua flecha, usando a habilidade estabilizar, matando o primeiro monstro à sua frente. Ele se enche de confiança, já que ataques à distância estão sendo bastante eficazes contra aqueles monstros. Mais deles começam a se aproximar, e dessa vez ele usa a habilidade disparos consecutivos, acertando vários monstros ao mesmo tempo. Com essas mortes, conseguiu experiência para subir de nível, indo para a segunda fase de condensação. Sua habilidade estabilizar também avançou, tornando-se agora a habilidade segura. Ele está achando bem eficiente essa nova mecânica, além de perceber que poderá subir de nível devagar, mas de forma segura, embora sua real preocupação seja o gigante sem rosto, já que não entende por que há um ali. Neste momento, Gordon volta dizendo que reparou a matriz usando as pedras espirituais, e que esse efeito deve durar por mais um tempo. King Shan diz que entendeu, mas se preocupa que não funcione exatamente assim. O barbudo decide perguntar com o que ele está preocupado, já que aquele gigante colossal foi embora. Ele responde que um gigante como aquele não iria aparecer sozinho, então provavelmente estava acompanhado de soldados de alto nível. E ainda explica que essa matriz de ocultação não funciona em monstros de alto nível. Inclusive, o gigante sem rosto já deve ter notado a presença do acampamento, mas para alguém tão poderoso, é indiferente atacá-los. Ele pressente que algo bem grande está para acontecer. Já no dia seguinte, eles olham para fora da barreira e percebem uma grande movimentação. O prota, que está no alto da torre, imagina que demoraram, mas finalmente chegaram, e aparentemente são o demônio sangue de aço e o fantasma da cobra de fogo. Eles seguem se movimentando pelo local, assim como as cobras que vão rastejando. Isso o faz perceber que estão com pressa para chegarem a algum lugar, além de que a direção é a mesma do gigante sem rosto. Sabendo disso, ele salta do alto da torre e cai no chão, perguntando onde exatamente esses monstros estão indo. Gordon grita para que olhe para o céu, mas mal termina de dizer isso, e algo cai com tudo no chão, fazendo-o gritar. Que porra é essa? Era um pássaro, que começa a dizer que está muito cansado, já que quase foi pego. Os dois se aproximam, tentando entender o que é aquilo, deixando o animal assustado, que grita que todos ali são humanos e imediatamente sai voando a toda velocidade, dizendo que precisa fugir dos humanos. King Shan começa a persegui-lo, já que não pode deixar um monstro inteligente como aquele escapar.
Salta em seguida, preparando sua flecha para usar a habilidade segura. Dispara e acerta em cheio o peito do monstro, prendendo-o contra uma árvore. Essa morte lhe rendeu 2 pontos de espírito, e seu poder espiritual atual é 3 de 5. Ele se aproxima do monstro e pergunta o que é aquilo em seu pescoço, já que estava emitindo um som. A pedra está dizendo que o alvo continua se movendo para o sul, e que as ordens do gigante sem rosto e do exército sanguinário são para que ataquem com força total. Isso o faz perceber que é um comando secreto do exército demoníaco, significando que esse pássaro estranho é um mensageiro, e aparentemente eles estão querendo começar uma guerra. O que o deixa mais preocupado é que isso não está certo, já que ele se lembra de cada batalha que aconteceu no mundo do cultivo e não houve nenhuma entre a raça humana e os monstros nos primeiros dias. Isso o faz cogitar que talvez seja uma matança para se livrarem da atual liderança, e ele tenta se lembrar de qual pessoa na história foi morta por um ataque como esse. Ele pergunta que dia é hoje, e Gordon responde que é 7 de junho. Ele se lembra dessa data, em que o ancião supremo da seita sagrada estava presente. Foi o dia da morte da Santa Donzela Celestial e do ancião supremo, 2 cultivadores de alto nível. A morte de ambos deve acontecer nos próximos dias. Esse fato o deixa triste, já que definitivamente os 2 eram de alto nível, e caso não tivessem morrido, a raça humana talvez não tivesse sido obliterada pelo apocalipse. Ele lamenta, já que com seu poder atual de cultivo, não está nem perto de chegar ao nível desses monstros. De repente, sente algo estranho, e o sistema informa que o jogador King Shan ficou por 24 horas naquele mundo, então irá retornar para o mundo presente. Isso o deixa assustado, já que aparentemente o sistema Deus da Guerra pode levá-lo para o mundo presente. Todos os equipamentos que foram guardados dentro do inventário poderão ser usados quando necessário. É dado início ao seu retorno. O Prota começa a suar frio, já que realmente está voltando para o outro mundo. Seu teletransporte foi direto para a Federação de Changning, aparecendo no meio de várias pessoas. Ao teletransportar por completo, nota que este é seu baile de formatura. Ou seja, isso significa que retornou ao mundo antes da destruição. De repente, ouve alguém chamando pelo seu nome e, ao se virar, reconhece essa voz. É a Xuer, sua colega de classe. Ela diz que o Zhang Ye foi até ela apenas para falar que ele tinha algo para dizer e quer saber se é verdade. Neste momento, esse cara chega falando que é verdade, que realmente King Shan tem algo importante para falar para ela. Todos ao redor começam a fofocar, imaginando que isso será uma confissão de amor. Ele se lembra que, na vida passada, Zhang Ye lhe golpeou com um anel que continha uma poção afrodisíaca bem no momento em que iria se confessar, levando-o a fazer coisas pervertidas com ela. Por conta dessa ofensa à família Su, não havia mais lugar para ele na Federação Livre. Isso, além de ter perdido a amizade dela, que apenas respondeu com um tapa em seu rosto. Sem escolhas, precisou partir para o Império Fuxi. E sabendo de tudo isso, ele pretende não cometer mais nenhum erro. Zhang Ye pede para que ele não tenha medo e diga o que quer dizer. Ele começa a falar que quer dizer algo, sim. Todos ao redor começam a rir, já que o show irá começar. O Prota conta que é algo simples. Apenas quer que ela vá até sua casa para provar suas habilidades culinárias. Todos ficam sem acreditar que é isso. Ela pergunta se isso significa que ele quer apenas que ela jante com ele, e se não tem outra coisa a dizer. Ele responde que é só isso, que jante ou almoce com ele. Zhang Ye se aproxima, perguntando por que ele não confessou para ela. King Shan pede para não brincar com isso, já que jamais faria algo assim. Isso o deixa frustrado, já que tudo saiu diferente de seus planos. Com isso em mente, ele diz que seu bom irmão irá ajudar, dando um empurrãozinho, e vai em direção ao Prota com seu anel, mas tem seu braço agarrado no mesmo instante, girando seu corpo e jogando seu colega com força no chão. Ele pega o anel que está no dedo de Zhang Ye e pergunta o que planejava fazer com aquilo. O cara pede para que ele não entenda mal, já que é apenas um anel comum. O Prota imagina que, em sua vida passada, não sabia ao certo quem era seu inimigo, mas nesta vida poderá usar os guardas da família da garota para ajudá-lo. Logo após imaginar isso, ele pergunta se o colega não vai querer confessar mesmo, porque caso contrário, terá que ser duro a respeito. A garota está acompanhada pelo velho Li e pela Sui, ambos seus guarda-costas. Ele pede por favor para que olhem o anel primeiro, e a guarda-costas se assusta assim que vê, dizendo ao velho que aparentemente é um afrodisíaco muito violento. Xuer fica assustada ao saber disso. O Prota informa que não sabe ao certo o motivo, mas alguém quer tanto humilhá-lo, quanto humilhar a Xuer. Quanto a quem é essa pessoa, está fácil de descobrir. Zhang Ye percebe que sua situação piorou e decide fugir do local. O velho respira fundo e desaparece com sua alta velocidade, bloqueando a passagem do garoto.
Ele diz que a vida é realmente difícil e pede para que entre em um doce sonho escuro, agarrando a cabeça do rapaz e pedindo para que revele de uma vez todos os segredos em seu coração. O prota pergunta se aquela é a habilidade selecionada pelo céu. Ela responde que sim, já que seu avô tem a habilidade de hipnotizar as pessoas. Com essa poderosa habilidade, o velho pergunta quem está querendo prejudicar Shuer. Zhang Ye responde que não sabe, já que essa pessoa entrou em contato anonimamente e ele apenas aceitou pelo dinheiro. Qing Shan finalmente percebe que aparentemente alguém está instruindo tudo aquilo. Liang encerra sua hipnose, já que, pelo visto, o rapaz não sabe de nada. Zhang Ye pede para o prota considerar os vários anos de amizade que os dois tinham, implorando para que o poupe. Ele responde que acredita e acerta um chute em cheio na sua barriga, já que o que acredita é que está na hora de acabar com essa amizade falsa, jogando-o para longe no salão. Após fazer isso, ele pede para a Sui, caso não seja incômodo, que continue investigando a pessoa por trás disso. Ela responde que nem precisava pedir. Shuer agradece pela proteção. O prota responde que não precisa agradecer, já que também está fazendo por ele próprio. Ela nota que tem algo estranho com ele, já que está diferente de antes. Qing Shan decide olhar o seu sistema, já que aparentemente ainda está ali, e percebe que a ampulheta reiniciou, significando que voltará ao mundo do cultivo em breve, de maneira forçada. Ainda está tentando entender o porquê dos monstros do mundo do cultivo estarem agindo daquela forma, além de querer saber quem está instruindo o Zhang Ye a fazer essas coisas. De qualquer forma, esse sistema irá lhe permitir entrar tanto no mundo do cultivo quanto no mundo atual, e com isso em mente, tentará tirar o máximo de proveito para dar um fim nesse apocalipse. Todos vão para fora do salão. E Zhang Ye está sendo escoltado pelos guardas da Shuer enquanto chora, prometendo que não irá mais fazer isso. A aeronave da família parte, e sua colega se despede, dizendo que em breve podem se ver novamente. Ele se despede, imaginando que essa repercussão contra Zhang Ye vai ser maior do que as da sua própria vida passada. E com esse desfecho fica contente por finalmente poder descansar em sua casa. Neste momento, outra aeronave chega ao local e pousa ao seu lado. Qing Shan logo percebe que é o ônibus voador da 9ª prefeitura da família Nie. Um homem infernal informa que o jovem mestre está convidando-o para que entre e fale com ele. Isso o deixa intrigado, já que o jovem mestre e ele próprio não têm nenhuma relação. O homem deseja as boas-vindas e o escolta até onde será o encontro. Ao chegar ao local, o prota não perde tempo e pergunta o que o jovem mestre da família Nie quer com ele. E um Nie, que é presidente do conselho estudantil, diz saber que Qing Shan é o melhor estudante da classe e que conhece suas notas máximas em mecha tectônica, tecnologia de fótons, navegação em navios de guerra e dinâmica de mechas. Isso tudo é um currículo impressionante, dizendo que até mesmo a Shuer poderia gostar dele. Porém, explica que todas as famílias mais poderosas querem se casar com ela e que uma pessoa com essa ficha não deve ser tentada por ela. O prota, ouvindo, pergunta o que irá acontecer caso continue tentando se aproximar dela. O loirinho responde que o resultado disso seria terrível, podendo até ameaçar sua vida. Isso o faz refletir que sua relação com a Shuer está afetando o interesse dessas famílias. Então talvez o veneno tenha vindo delas. Após dizer tudo isso, Yun quer saber qual será a resposta em relação ao assunto. Ele pede para que vá atrás de Shuer, caso goste dela. Mas em relação ao que irá fazer, é problema dele próprio, então não deve satisfação sobre isso. Diz isso e se vira, saindo do local. O loirinho fica furioso com essa resposta e dá um soco na mesa, perguntando ao seu subordinado como estão indo os planos. Ele pede para que fique tranquilo, já que está tudo pronto e dentro de 1 hora, Qing Shan irá morrer em um acidente. Após isso, ainda de noite, o prota está caminhando pelas favelas, imaginando que falta apenas 1 ano para o mundo do cultivo aparecer e que precisa confiar nesse novo sistema para ficar poderoso o mais rápido possível. Além de estar ciente de que precisa se preocupar não só com os monstros, mas também com esses riquinhos mimados. Ele entra em um beco onde vários caras estão passando e acha um em específico estranho, passando bem ao seu lado. Este cara saca uma agulha e tenta acertá-lo, dizendo que não tem como deixá-lo partir depois de esbarrar nele. Ele logo nota que não é um bandido comum, além de que claramente está atrás dele de propósito. O cara tenta cortá-lo, mas o prota se esquiva e acerta um golpe em cheio nas costas dele, jogando-o com tudo no chão. Neste momento, ele percebe que seu poder espiritual do outro mundo pode ser usado naquele mundo. O resto da gangue grita que o cara à sua frente não é normal, então devem matá-lo rapidamente. Qing Shan pergunta se realmente todos ali têm armas. Isso só reforça ainda mais que não são bandidos comuns. Em seguida, invoca seu arco, já que terá que apelar um pouco. Todos começam a atirar em sua direção,
mas ele rapidamente contra-ataca, usando suas flechas mágicas, que vão em direção a todos, perfurando seus peitos. Ele fica de pé, observando o local, e o único sobrevivente pede por misericórdia. Ele aponta sua flecha na cabeça do garoto e pergunta quem mandou aqueles bandidos atacarem. O cara responde que foi o tigre feroz da família Nie, que contratou todos ali. Isso só reforça seu pensamento, já que sabia que esses riquinhos iriam atrás dele. O bandido ainda conta que esse tigre feroz é um mestre das artes marciais e pede para o prota fugir, já que não tem chance alguma contra esse cara. Isso o faz imaginar que, se pudesse usar as suas habilidades com espada da vida passada para lutar, nenhum oponente naquele mundo seria páreo para ele. Ao tentar se recordar, sente que sua cabeça está doendo muito, deduzindo que o sistema está selando suas memórias. Uma notificação avisa que o hospedeiro ainda não rompeu a vigilância do vazio, e por conta disso, é difícil prever o que ocorrerá uma vez que for descoberto. Ele decide perguntar quando poderá restaurar essas memórias. O sistema informa que é necessário transmigrar para o mundo do cultivo mais 2 vezes. King Shan acha isso problemático, já que o Yun pode ter falhado dessa vez, mas definitivamente irá enviar mais pessoas para caçá-lo. E como não poderá usar suas habilidades com espada da vida passada, terá que confiar nas habilidades do deus da guerra que o sistema está proporcionando. Em outro local, um cara sorri, dizendo que seus planos para o prota naquela noite serão memoráveis. O prota, ainda com o garoto, pergunta se o nome do mandante é realmente Tigre Feroz. Caso seja, informa que quer falar com essa pessoa. O rapaz entrega seu celular, dizendo que não tem problema. Ele liga para esse cara, e ao atender já diz que foi um fracasso, contando que ainda está vivo. O Tigre Branco, que é o mordomo do Yun, diz estar surpreso, já que não imaginava vê-lo tomando a iniciativa desse jeito, mas avisa que mesmo que isso não tivesse acontecido, iria caçá-lo até matá-lo. Ele responde que está tudo bem, inclusive estará esperando em sua própria casa, que aliás os capangas devem saber onde é, e pede para que não se atrasem. Em seguida, quebra o celular, enquanto imagina que precisará dar um fim em todos os nobres antes de tentar impedir o apocalipse, já que irão ficar em seu caminho. O bandido pergunta se ele não irá matá-lo pelo que tentou fazer. Ele responde que deixá-lo vivo é a recompensa por ter obedecido em tudo o que foi pedido, como informar quem estava por trás do plano e até ter entregado o celular. Isso o faz chorar, dizendo que irá aproveitar essa segunda chance. Após isso, o ônibus voador do Yun está pousado em um cassino. O calvo diz ao jovem mestre que não poderia apostar a garota, já que ela é a atração principal, e pede por um desconto. Ele pergunta se por acaso está lhe ofendendo por causa da garota. O homem explica que não foi isso que quis dizer. Neste momento, o tigre feroz se aproxima e informa ao seu mestre que o King Shan acabou de ligar, provocando-os. Isso o deixa furioso ao ponto de bater na mesa, já que lhe foi dito que não haveria problema nenhum em relação a isso. Seu assistente pede desculpas e informa que resolverá esse problema pessoalmente, retirando-se do local. Yun só consegue imaginar como o prota está deixando-o irritado, e o homem à sua frente pergunta qual é o problema. O loirinho pergunta se está interessado em apostar algo mais interessante desta vez. Estendendo sua mão e mostrando um holograma, diz que seu subordinado precisa matar um mero estudante chamado King Shan, e aposta que ele irá morrer. O Odd está ciente de que o subordinado do loirinho é mestre das artes marciais. Então, matar um pobre estudante seria moleza, não vendo sentido nessa aposta, já que não parece muito justa. A garota ao seu lado pede para apostar. Ele se preocupa, perguntando o que farão caso percam. Ela diz que, se isso acontecer, é só matar todos os membros da família Nie, desistir da missão e simplesmente partir embora. Afinal, já está enjoada desse lugar faz muito tempo. Ao mesmo tempo, um drone sobrevoa o local para filmar. O tigre feroz chega às favelas e sobe os andares até o corredor onde o prota mora, parando em frente ao apartamento 2207 e chutando a porta, dizendo ao prota que acabou de chegar. Ao entrar um pouco mais no quarto, pergunta por quanto tempo mais o rato irá ficar escondido, até que nota um brilho vindo de suas costas e se vira assustado, já que isso não significa boa coisa. Pegando a flecha rapidamente no susto, seu corpo é arrastado para trás por conta da potência. Ele fica surpreso, perguntando se isso era mesmo uma flecha. O prota o elogia, já que não esperava nada menos de um artista marcial, pois ele conseguiu bloqueá-la. Diz isso e se prepara novamente, juntando energia em seu corpo. Seu oponente se prepara e desvia da primeira flecha. Em seguida, várias outras disparadas vão em sua direção, forçando-o a rolar até pegar uma cobertura. Ele está apavorado, tentando entender como alguém possui tanta habilidade com um arco. Enquanto isso, o loirinho assiste do lado de fora pelo drone que enviou.
Huode está surpreso com o fato de o prota estar pressionando a luta usando seu arco e pergunta quem é aquele garoto. Yun está furioso, perguntando o que diabo seu subordinado está fazendo que ainda não matou seu alvo. Por ligação, ele diz que entendeu a ordem, mas um novo tiro vai em sua direção, forçando-o a se transformar, fazendo todo o seu corpo entrar em mutação, assim como seu rosto, tornando-se praticamente um monstro. Qingshan pergunta se esse é o verdadeiro poder de seu oponente, já que parece ser um pouco interessante. E se prepara, pois o tigre branco está indo em sua direção, pegando as flechas no ar e as quebrando. Contente com isso, pergunta se por acaso ele já usou todas as que tinha e lança as pontas de volta ao prota, que é forçado a pular, desviando dos ataques. O mordomo acha uma brecha, pula para atacar, desferindo um soco e lançando o prota direto para a parede do prédio, causando uma explosão no local. Ele se prepara novamente e diz que essa força realmente é um pouco inesperada. O gigantão começa a andar e avisa que seu alvo irá morrer, não importa como. Parte para cima e pergunta se ele conseguirá se esconder sem poder usar o arco. Ele junta energia em sua flecha, salta em direção ao tigre feroz e desfere um ataque usando a flecha como uma arma carregada de energia. O tigre feroz começa a gritar de dor, já que esse golpe cortou uma parte do seu corpo, mas em seguida leva um chute na cara que o joga direto para a parede. O prota imagina que está no segundo estágio da condensação de QI, então seu poder é equivalente ao de um mestre das artes marciais daquele mundo. Porém, o poder espiritual no mundo da cultivação é bem mais poderoso, e é por isso que está conseguindo superá-lo. Pensa nisso e se prepara, dizendo que não tem mais tempo para brincadeiras, então irá acabar com isso de uma vez por todas. O assistente Ni, furioso, pega um pedaço de pedra e grita que não irá permitir que ele saia dali vivo, arremessando, mas errando o alvo. Qingshan decide usar sua habilidade de força com 3 de suas flechas, combinada com seu tiro consecutivo, disparando todas de uma vez em forma de uma anaconda espiritual, deixando o tigre feroz aterrorizado, perguntando o que é aquilo, mas tem seu corpo perfurado em 3 lugares diferentes, caindo morto e indo direto ao chão, já que fez um buraco no alto do prédio. Os drones estão observando tudo do lado de fora, e o prota caminha até o buraco na parede, olhando para frente e vendo o drone sobrevoando o local. O robô nota algo mirado em sua direção, já que era ele com seu arco apontado, disparando sua flecha e encerrando a conexão por ter sido destruído. Isso deixa Yun aterrorizado. Huode diz ao jovem mestre que ele não parece estar muito bem e pede para encerrarem as apostas ali. Ele, claramente irritado, pergunta o que quer dizer com isso, já que consegue encarar a derrota tranquilamente, saindo do cassino e dizendo que aquilo foi um golpe de sorte, mas que não será igual da próxima vez. Ana comenta que o garoto realmente não conhece o limite tanto do céu quanto da terra, e que não sabia que perdeu a aposta, salvando a própria vida. Seu guarda imediatamente se abaixa, pedindo que Vossa Alteza, por favor, se contenha durante a missão. Ela diz que tudo bem, mas que é difícil ficar escondendo a própria identidade, e pede para mudar de assunto, como, por exemplo, o que ele achou da força de Qingshan. Huode responde que é uma força de alguém comum, não muito acima de um mestre marcial, mas sua forma de lutar é um tanto quanto única, e cogita se há alguma habilidade desconhecida. Ela pede que busque informações sobre ele imediatamente, e seu guarda não perde tempo conferindo no sistema da Federação Livre, que tem segurança fraca. Uma pequena descrição do prota é que ele faz parte da divisão de pesquisa de armaduras de combate de Changning, membro da divisão de mechas. Ela nota que o garoto, na verdade, é um pesquisador de mechas, e isso a deixa interessada, querendo achar um jeito de se aproximar dele. Ainda nesta noite, no departamento de armaduras de combate, o prota chega ao local e passa pelo sistema de segurança, já que tem passe livre para entrar. Ele caminha pelo local até chegar onde estão trabalhando com um mecha. Ao se aproximar, imagina que em sua vida passada, antes de transmigrar, a tecnologia estava bem mais avançada do que naquele momento, e pensa que poderia se aproveitar disso para criar mechas poderosos que serão úteis contra o apocalipse. Afinal, todas essas tecnologias estão em sua cabeça, então deveria confirmá-las depois. Após isso, passa pela área residencial e segue caminhando, já que se esconder ali, a família Ni não irá incomodá-lo por um tempo. Escaneando sua mão e sendo bem recebido pelo sistema, ele entra na nova residência e joga seu sobretudo no chão, indo até a janela e notando que há rastros de gases do submundo no ar, indicando que os sinais para o apocalipse já estão aparecendo, significando que não há muito tempo para se prepararem. Ele está ciente de que precisará voltar para o mundo do cultivo no dia seguinte, então usará esse tempo para treinar seu cultivo. Sentando-se em sua cama e se concentrando, o sistema informa que o jogador Qingshan
ficou no mundo atual por 24 horas, então irá retornar para o mundo da cultivação. Ao retornar, já encontra Gordon, que pergunta o que está encarando tanto. O prota nota que o mundo da cultivação simplesmente para quando ele é transportado para o mundo atual, e isso é maravilhoso. Também diz que é o mesmo tempo e lugar de antes de sua transmigração, e aparentemente o tempo no mundo da cultivação não continua quando transmigra de volta. O barbudo pergunta o que diabos está falando, mas o prota diz que não é nada com o que se preocupar, imaginando que, no momento, não pode falar sobre o que poderá acontecer com os 2 cultivadores de elite daquele lugar. Afinal, naquela nova realidade, tudo é especulação. Ele se vira e pergunta se por acaso há algum monstro de nível baixo por perto. Seu assistente responde que existem, sim, alguns monstros na floresta perto dali e pergunta por quê. Ele responde que não é nada demais e pede para que fique de olho no acampamento enquanto isso, saindo correndo em direção à floresta. O barbudo não entende muito bem, já que o prota apenas sai correndo por conta própria, e isso é muito estranho. Já no local, ele começa a abater os monstros, ganhando 2 pontos de alma e ficando com 5 de 5. Ele continua sua matança até que o sistema informa que a barra de experiência está cheia, e sua força irá aumentar para o 3º estágio. Agora, a experiência atual é 0 de 15. Chegou a esse ponto após abater diversos monstros. Ele nota que não demorou tanto assim para chegar ao 3º estágio, mas no futuro será problemático, já que precisará de uma quantidade absurda de experiência. Uma notificação surge dizendo que, a partir de agora, o jogador conseguirá usar o poder da alma para substituir a experiência, e assim, aumentar os níveis. Isso chama sua atenção, já que o poder da alma tem um traço possessivo, e caso seja usado, a experiência não será mais necessária para subir de nível. O sistema deixa claro que é preciso escolher com sabedoria. Lendo isso, ele imagina se subir de nível e compreensão são a mesma coisa, e pelo visto ambos usam poder da alma, o que o torna ainda mais importante, porém ele ainda não sabe o que é o poder da alma. O sistema explica que o poder da alma é o poder fundamental dos seres conscientes, significando a origem da alma. Ele se surpreende com essa resposta e imediatamente escolhe usar o poder da alma para subir seus níveis. A notificação informa sobre sua escolha e que ele está um passo à frente na estrada do Deus da Guerra, pedindo para que continue se esforçando. Ele decide conferir até que nível seu poder da alma poderia levá-lo. E o sistema informa que o 4º estágio requer 1 ponto de poder da alma e o 5º requer 2 pontos. Ele escolhe o 5º estágio, utilizando 3 pontos. Um poder emerge de sua testa e começa a transbordar para fora. Fica contente, já que não precisar de experiência para subir de nível é algo único no mundo da cultivação. E ao olhar o poder transbordando, seu corpo só aumenta ainda mais a certeza de que a melhor escolha realmente é utilizar o poder da alma para progredir. Neste momento ele se vira, já que um barulho chamou sua atenção, e salta imediatamente ao ver que algo estava encarando. Surge uma enorme cobra no local. King-Shan, que já está no alto de uma árvore, sabe que esse monstro é uma cobra Piton, considerada bem poderosa entre os monstros de nível baixo. Ele se empolga, já que seu eu atual poderá vencer esse monstro e conseguirá muito poder de alma com isso. Dito isso, salta e rapidamente mira para carregar sua habilidade Estabilizar, acertando um tiro em cheio na cabeça da cobra, ganhando assim 5 pontos de alma, totalizando 7 delas. Ele nota que sua força subiu absurdamente e que deve conseguir derrotar mestres de artes marciais como o Tigre Feroz que enfrentou em seu apartamento. Além disso, está ciente de que o corpo inteiro desse monstro possui tesouros e deve se aproveitar disso, começando por cortar seu corpo, mas não nota um veneno se aproximando, matando todas as plantas ao redor. Quando finalmente percebe, cogita se é o hálito venenoso da Piton, assustando-se em seguida ao notar que uma segunda cobra estava no local. Ele imediatamente lança suas flechas consecutivas, mas o monstro desvia em alta velocidade de todas elas, deixando-o assustado, já que a cobra viu através de seus ataques. Para piorar, ele leva uma mordida em seguida, já que simplesmente não conseguiu desviar, e se preocupa, pois isso não é nada bom. Afinal, a mordida dessa cobra contém um veneno poderoso. Seus olhos começam a ficar roxos, e ele percebe que o veneno começou a fazer efeito, precisando acabar de uma vez com essa luta o mais rápido possível, mas sente seu corpo tremendo, já que está ficando enfraquecido, e agora definitivamente não conseguirá finalizá-la. Por essa razão, decide apostar em sua habilidade mais poderosa para contra-atacar. Dito isso, pede ao sistema para aprender a habilidade 2 andorinhas voando. O sistema confirma a compra, utilizando 6 dos 7 pontos que ele tinha disponível. Ele se prepara enquanto carrega a habilidade, e a cobra Piton se prepara para atacar. Suando muito, imagina que só tem essa oportunidade, e precisa fazer valer a pena.
apostando todas as suas fichas na habilidade que acabou de adquirir. Ele carrega seu ataque enquanto a cobra vai em sua direção, disparando 2 flechas poderosas, mas ela consegue desviar das 2, preparando-se em seguida para devorá-lo. O prota fica sem expressão, mas sorri em seguida, dizendo que venceu essa luta, já que suas flechas fizeram curva e agora estão indo em direção à cabeça do monstro, explodindo por completo seu corpo e vencendo assim a batalha. Ele range os dentes, já que usar poder espiritual acabou acelerando a propagação do veneno em seu corpo, piorando ainda mais a situação, o que não é nada bom, caso isso continue. Imediatamente, ele pega a vesícula biliar da cobra, abre a boca e engole tudo de uma vez, achando nojento, já que tem um gosto péssimo. Em seguida fica aliviado, já que, apesar do gosto ruim, pelo menos é o antídoto para o veneno, pois definitivamente estaria morto agora. A trajetória das flechas da nova habilidade pode mudar o curso, tornando o ataque imprevisível. Porém, o intervalo de tempo entre as flechas é enorme, então não é algo que possa ser usado com frequência durante uma batalha. Isso o faz cogitar se o problema seria resolvido caso combinasse com a habilidade estabilizar. Uma notificação surge dizendo que a imaginação do jogador conseguiu desenvolver uma nova habilidade de arco, a dança caótica. Esta habilidade está no nível 1 e dispara 5 flechas consecutivas em um curto período de tempo, usando uma trajetória imprevisível para atacar os inimigos. Ele fica surpreso, pois realmente acabou criando uma nova habilidade, e do tipo que pode subir de níveis. Aparentemente, é possível trocar habilidades normais por evolutivas, talvez esse seja o ponto forte do deus da guerra. De repente, ele nota vários pássaros voando de um local e imagina se algo está acontecendo longe dali, pulando em seguida para trás do corpo da cobra para se esconder. Vários monstros estão correndo, assim como pássaros gigantes. King Shan começa a se preocupar, já que a todo momento surgem vários monstros de nível alto, e aparentemente precisará se mudar, pois aquele lugar já não é mais seguro. Com isso em mente, volta para o acampamento e é recebido por Gordon, que o cumprimenta e está aliviado por vê-lo bem, pois imaginou que algo terrível tivesse acontecido. Ele diz que no momento está tudo bem, mas terão problemas futuramente, contando que vários monstros poderosos estão se juntando, e por essa razão, sugere que eles saiam daquele território, já que está ocupado pelo inimigo. O barbudo ainda quer confiar na matriz de ocultação para se manterem seguros, já que se saírem, provavelmente serão pegos, pois os monstros estão por toda parte. O prota diz mais uma vez que monstros de alto nível podem ver através dessa matriz, então ninguém ali está 100% seguro, e pede para que vá com ele se quiser viver. Gordon aponta o dedo dizendo que não, já que quem entendeu errado ali foi o prota, e grita dizendo que se quiser vazar dali, pode partir, já que ele próprio não dará um passo dali. O prota pede para que entenda a situação, já que quando os monstros chegarem ali, será tarde demais. Ele, já furioso, não quer saber mais de conversa, pois tem resistido há vários dias sobre esse assunto, e pergunta se o cérebro do prota foi aterrorizado tanto assim pelos monstros, comentando que os reforços já estão chegando, e que não irá impedi-lo se quiser tanto assim sair para a morte. King Shan respira fundo e diz que está tudo bem, já que não irá forçar nada, seguindo cada um para o seu rumo. Dito isso, parte em direção à floresta, imaginando que o local da morte dos 2 cultivadores de elite foi a leste das barracas, ou seja, é só evitar esse lugar indo para o oeste. Nota que mal andou um pouco e já chegou em um lugar estranho. Ao pisar na areia, sente algo estranho no chão, fazendo-o saltar rápido para o alto de uma rocha, já que todo o chão estava tremendo. Ele olha para trás e vê vários buracos se formando no chão, e em cada um deles algo vai quebrando tudo como se estivesse ali. Sabendo disso, ele prepara sua habilidade dança caótica e dispara suas 5 flechas de uma vez, acertando os monstros que estão saindo dos buracos. Este é o demônio do túnel, que reclama perguntando como diabos ele sabia que estava ali dentro do buraco. King Shan confirma que realmente é este monstro, que por sinal é excelente em matar no campo de batalha, mas não imaginou que iria encontrar alguns deles ali. Ele começa a gargalhar, dizendo que o monstro se camuflou com uma terra completamente diferente do local, sugerindo que trouxesse um pouco de terra velha para se camuflar melhor, assim ninguém poderia descobri-los ali. De repente, várias vozes começam a responder perguntando se é sério. Isso o deixa assustado, já que só pode significar uma coisa. Ali não está apenas um, mas uma equipe inteira de demônios do túnel, o que é bem raro de encontrar, mas tem um lado bom, já que o cérebro deles não funciona tão bem, então não precisa ter tanto medo. Com isso em mente, diz que não irá falar muito a respeito e pede para que todos voltem para onde estavam para se camuflarem novamente. Mas avisa que, se descobrir onde estão de novo, terá que matá-los.
Os monstros respondem que tudo bem e voltam para dentro da terra, tentando se camuflar novamente. Isso o deixa aliviado, já que definitivamente os demônios do túnel são idiotas. Mal diz isso e ouve alguém agradecendo por tê-lo ajudado, o que lhe dá um susto, perguntando quem diabos está ali. Era Gong Sun, general da linha de frente e ancião supremo da sagrada seita. Ele pede para que não fique nervoso, pois são aliados. O prota fica surpreso, já que realmente é o general Gong Sun que está ali, e pergunta por que ele está naquelas bandas. O velhote fica surpreso, pois aparentemente o rapaz o conhece, e imagina que será mais fácil conversar. Ele ativa sua formação de 6 trigramas de ocultação e revela o local onde estava. King Shan fica surpreso, mas não esperava menos de um grão-mestre de formação, já que consegue esconder um templo taoísta inteiro. Ao entrarem, o ancião pede para a general Ning sair, já que os demônios do túnel foram embora. Ela começa a andar, segurando sua espada, e pergunta do que está falando, indo em direção ao prota e dizendo que a força daqueles monstros não era normal. Inclusive, nem eles foram capazes de lidar, então quer entender como fez eles recuarem. Ele explica que os monstros são realmente poderosos, mas as mentes deles não são desenvolvidas, e usou isso para enganá-los. Isso a deixa curiosa, perguntando quem ele é, afinal, e como sabe a fraqueza dessas criaturas. O prota se apresenta e diz que faz parte das tropas da linha de frente, e frequentemente enfrenta todos os tipos de monstros, por isso tem um certo conhecimento sobre eles. E o Eshan diz que tudo bem, já que faz sentido. O ancião imagina que King Shan vai se apaixonar por ela, já que é um amor de pessoa e provavelmente iria ficar encarando em transe, porém se decepciona, já que não está vendo nada disso acontecer. A única preocupação do prota é que foi pelo lado oposto, então não entende como acabou encontrando os dois ali. Isso o deixa intrigado. Afinal, em suas lembranças, os dois não se encontram ali e, inclusive, a morte dos dois ocorre em lugares completamente diferentes, então não entende como a história mudou. Além disso, o exército demoníaco estava bem preparado e não poderia ser evitado pelos dois. Então algo inesperado deve ter acontecido, até que se lembra de uma coisa. Levando a mão até sua roupa, tira a pedra do pássaro mensageiro. Provavelmente, esta mensagem seria destinada ao exército demoníaco, então acabou que ele próprio mudou toda a história. O velhote fica curioso e pergunta o que é esse pingente em sua mão. Ele responde que é a tábua de mensagem do exército demoníaco, que coincidentemente pegou ao matar um mensageiro demoníaco que já estava ferido. Gong Sun cai na gargalhada, pois agora faz sentido o motivo de o exército ter parado de repente. Aparentemente, havia problemas de comunicação, e ele ainda conta que isso foi tão importante quanto a ajuda que deu diretamente com o demônio do túnel. Já a garota se lembra disso, já que esse pássaro em específico foi ferido pela besta espiritual dela, mas também recorda que a força deste mensageiro não era pouca coisa, então quer saber como conseguiu matá-lo. Ele diz que irá mostrar como, olhando para o lado e disparando usando sua habilidade tiros consecutivos, que metralha a enorme rocha que estava no local. O general fica maravilhado, achando bem legal essa habilidade com o arco, assim como ela também acha incrível, apesar de não demonstrar. O prota acha melhor voltarem para o território humano, já que o exército demoníaco está se movendo muito rápido. Ambos concordam, já que realmente precisam sair dali. De repente, a garota sente uma sensação estranha e tosse sangue sem mais nem menos, caindo em seguida. O prota corre e agarra sua cintura a tempo, pedindo para que tome cuidado. Ela, um pouco envergonhada, apenas pede para que a solte, já que está bem. Ele, sem entender, pergunta o que aconteceu com ela. O general responde que dias atrás o exército os atacou usando um veneno, e o corpo de Yue Shan foi atingido por diversos venenos diferentes. E mesmo que tenha sido usada a pílula de desintoxicação, ainda há um veneno em seu corpo que não sai de jeito nenhum. O prota diz que, na verdade, está carregando algo que poderá ajudar, apesar de não ter certeza se realmente irá funcionar, mostrando qual é o tal item que está carregando. O general diz que essa vesícula biliar de uma Piton realmente será ótima e definitivamente irá ajudar. Ela pede para ele guardar, já que o exército demoníaco logo irá lançar outro ataque, então deveria manter guardado para uso próprio caso venha a precisar. Ele apenas pergunta se irá comer ou não, entregando em sua mão e pedindo para comer. Caso não o faça, irá apenas jogar fora. A garota apenas fica encarando o item, enquanto Gong Sun fica preocupado, já que ela é famosa por ter um temperamento explosivo, e pelo visto, King Shan está buscando a morte, imaginando que deve pará-la antes que chegue ao limite. Porém, em sua cabeça, só consegue imaginar o quão desprezíveis são os humanos, sempre prontos para trair. Mas alguém ali está preocupado com sua vida. Com isso em mente, ela diz que irá comer,
Isso o deixa surpreso mais uma vez, já que deve estar velho demais, pois não está conseguindo adivinhar nada certo. Ela está cautelosa, já que se lembra dos cultivadores que sempre tentavam se aproximar dela, querendo se aproveitar. Porém, aparentemente, esse King Shan é diferente. Enquanto isso, o velhote fica criando teorias, imaginando que talvez o pouco veneno que restava no corpo dela a deixe mais fraca. Ela pede por 8 minutos, já que irá usar seu QI para curar as lesões. Então morde o item e se senta para passar pelo processo de cura. Enquanto isso, Gongsun chama o prota para que o ajude a montar algumas formações de defesa na periferia. Ao chegarem no local, ele diz que, se acontecer qualquer coisa, Yue Shan estará protegida. Girando seus dedos em um talismã, invoca um enorme círculo mágico no céu, que fica ainda maior em seguida, ao ponto de destruir várias coisas ao redor. Ainda com seu dedo apontado, imagina que está tudo bem agora. King Shan diz que há uma coisa que não entende, já que os dois ali foram atacados pelo exército de demônios, mas mesmo assim, não pediram reforços. Ele responde que, na verdade, enviaram várias mensagens para a raça humana há um tempo, mas não obtiveram nenhuma resposta. O prota cogita se isso significa que foram interceptados pelo exército demoníaco. Ele responde que realmente quer acreditar nisso. Essa resposta faz o prota se desesperar, perguntando se há traidores nos altos escalões da raça humana. O general responde que é exatamente isso, já que logo que saíram para investigar, acabaram acidentalmente descobrindo que há espiões da raça humana dentro do alto escalão. As coisas começam a fazer sentido para ele, já que não é de se admirar que duas pessoas lendárias não receberam nenhum apoio. E isso também significa que os três ali estão em perigo, torcendo para que o exército demoníaco não chegue tão cedo ali. Neste momento, no acampamento oculto pela matriz, Gordon está contente preparando um frango assado, enquanto diz que King Shan é realmente um idiota, já que ali há comida, bebida e conforto, e não entende por que alguém iria querer sair dali para se matar. Até que de repente sente um tremor acontecendo, se virando e perguntando o que está atrapalhando seu rango. Mas se assusta ao ver que, na verdade, é o gigante sem rosto que está se aproximando, até pisar destruindo tudo no local. Só faz isso e continua seguindo viagem, deixando os destroços para trás. De volta a Yue Shan, ela segue com seu processo de cura até que gospe mais veneno, imaginando que agora não há mais vestígios dentro do seu corpo, e provavelmente irá se regenerar rapidamente, contando com seu cultivo e com a ajuda da vesícula biliar da Piton. Em seguida, se levanta aliviada, já que passou por maus bocados, e segue em direção ao grupo. Lá está o general pedindo ao prota para que preste o exame na próxima vez que estiver para entrar em sua seita, e é só mencionar o nome Gongsun que irá ajudar bastante. Ele agradece o convite e pergunta a Yue Shan se está tudo bem agora. Ela responde que sim, já que o veneno foi expelido e seus machucados estão quase todos recuperados, agradecendo em seguida, já que a vesícula biliar foi de grande ajuda. Ele responde que ajudá-la é uma honra, então não há necessidade de cortesia. Afinal, ela é a chave para lidar com o exército demoníaco. Ajudá-la é o mesmo que ajudar a si próprio. O ancião interrompe, já que precisam partir, pois o exército demoníaco pode chegar a qualquer momento. Mal diz isso, e sente um tremor acontecendo em toda a região. O prota tem um sentimento familiar com aquilo, e avista o gigante sem rosto, só confirmando sua teoria. Ele grita, já que não tem 1 minuto de paz, e pelo visto não conseguirão evitá-los. Yue Shan saca sua espada, já que se não pode evitá-los, deve ao menos lutar bravamente até o último suspiro. Ele invoca seu arco, já que a capitã está certa. Ela nota que o arco dele é horrível, e mostra o dela, pedindo para que use, e explicando que se chama chuva noturna, sendo uma herança do seu pai, mas o dará de presente por conta daquela situação. Ao pegá-lo na mão, nota uma pressão mascarando a aura assassina do usuário. Definitivamente é uma arma excelente. Em posse desse presente, ele agradece de coração para não causar problemas aos dois. O gigante vai se aproximando rápido, e o general explica que este monstro é bem forte contra os elementos, por isso não é de se estranhar que desperdiçou poder espiritual à toa contra ele. Ela começa a transbordar poder espiritual em seu corpo, já que está ciente de que os 5 elementos são inúteis contra o monstro, então apelará para os ataques físicos. Pisando firme no chão e pulando, vai em direção ao corpo do gigante sem rosto, que tenta acertar um tapa, mas ela desvia a tempo, focando o tempo todo ao seu redor e desferindo seu poderoso ataque, que faz um corte gigantesco no corpo do monstro. O prota, que está assistindo, fica impressionado, já que a força dela é realmente incrível, podendo enfrentar de igual para igual um monstro tão poderoso quanto o gigante sem rosto, mas tem uma dúvida, perguntando por que ela está usando um sabre se suas habilidades são focadas em espada.
Gongsun explica que ela realmente era uma cultivadora de espada, mas abandonou e passou a usar um sabre. Ele pergunta o porquê disso, e o velho conta que a garota tinha um irmão que a traiu, e a partir daí, passou a odiar cultivadores de espada. Ele fica preocupado, já que é um cultivador nato de espadas, e resolve perguntar o quanto ela odeia um. O general conta que, em resumo, toda vez que encontra um, usa uma desculpa para treinar boxe e aproveita essa oportunidade para espancar a pessoa até suplicar por piedade. Isso o faz imaginar ela pisando em sua cabeça, logo após descobrir que ele é um cultivador de espada. O velho tenta tranquilizá-lo, já que, apesar de ela ter uma reputação ruim e difundida, ainda há vários cultivadores de espadas que a respeitam. Ambos respiram fundo e gritam que esses caras são apenas idiotas. De repente, um feixe de luz surge explodindo o chão. Eles ficam confusos, já que não sabem o que é. Era Yue Shan, reclamando que os dois estão com muito tempo para falar mal dos outros, e sugere que, quem sabe, poderiam estar matando monstros ao invés disso. Eles ficam sem graça, já que é verdade, e o general começa a utilizar seu feitiço forçação de terreno, criando vários círculos mágicos gigantes por todo o território, fazendo vários espinhos saírem do chão e acertarem os inimigos. Mas logo eles se adaptam ao ataque, e começam a desviar com facilidade. O Prota decide participar também e usa sua habilidade Dança Caótica, disparando diversas flechas poderosas que acertam em cheio os inimigos. O sistema informa que o jogador matou a serpente demoníaca de chama, que é um monstro de nível alto, ganhando 20 pontos de alma e possuindo 21 de um máximo de 7. Em seguida, explica que, se os monstros mortos forem de nível maior que o jogador, o limite do poder da alma será ignorado. Isso o deixa surpreso, já que realmente existe esse tipo de mecanismo. Em seguida, é informado que o jogador ativou um cenário histórico especial, e as condições atuais são adequadas para iniciar o cenário. Diversas notificações surgem ao mesmo tempo, o deixando assustado, já que está dando início à Batalha do Caído. A luta segue frenética, enquanto ele se pergunta se a história irá se repetir ali. O sistema pede que quebre as correntes do destino e mude a história, informando o resumo da missão, contando que Gongsun e Yue Shan são personagens que caíram e foram enterrados nas profundezas, e mudar seus destinos alterará o curso da história. Agora, o objetivo da missão é salvar os dois, e a recompensa será a habilidade única, Deus da Guerra, alertando também que a falha na missão resultará na morte do jogador. Isso o deixa preocupado, já que vai precisar salvar duas pessoas que são mais fortes do que ele próprio. Além de que, se ambos não sobreviverem, ele já seria morto de qualquer jeito, mesmo sem o sistema intervir para matá-lo. Lamenta que não consegue intervir nem na batalha que está acontecendo no momento entre a garota e o gigante sem rosto. Também nota que mais monstros estão se aproximando, e os três serão mortos caso os cerquem. Isso o faz imaginar como essa missão será concluída. Gongsun grita para o Prota começar a usar o arco, já que um dos monstros está se aproximando. Ele imediatamente ataca com sua flecha, derrotando o monstro e ganhando mais 20 pontos de poder da alma, tendo um total de 41 no momento. Sabendo disso, imagina que deve desbloquear a habilidade Deus da Guerra no arco Chuva Noturna, pedindo em seguida para que abra as habilidades deste arco. O sistema apresenta 3 opções de habilidades, 2 delas custando 15 pontos, e a última custando 10 pontos de poder da alma. Ele nota que agora, uma habilidade adicional do Deus da Guerra é um método extra de autoproteção, e como tem pontos suficientes, está decidido a aprender todas as habilidades. Com isso, o aprendizado é concluído ao custo de 40 pontos, restando apenas um agora. Agora o jogador aprendeu bombardeio, folha perfurante de 100 passos e andar de vento, ficando finalmente pronto para a batalha. O primeiro monstro salta e voa em sua direção. Ele apenas pede para que venha com tudo, e ao se aproximar, dispara sua primeira flecha, ativando a habilidade bombardeio e causando uma enorme explosão no local. O sistema dá mais 30 pontos por ter derrotado um monstro de nível alto, e ele fica contente por as habilidades serem tão poderosas, apesar de consumirem bastante poder espiritual, mas uma coisa lhe preocupa, já que a quantidade de monstros parece ser infinita, e caso continuem do jeito que está, chegará uma hora em que irão perder. O gigante sem rosto não para e continua atacando Yue Shan, que só consegue se defender. O Prota reconhece que a situação é péssima e pergunta ao general se há alguma outra maneira de contatar o mundo exterior. Ele responde que o único jeito no momento é contatando os 3 santos para pedir reforços. Ouvir isso o faz lembrar que uma é a deusa das 100 flores, o outro é o misterioso Senhor do Céu, e o terceiro santo é o grão-mestre do sofrimento. Sabendo disso,
pergunta como iriam entrar em contato agora que estão cercados pelos inimigos. Ele conta que, enquanto estavam investigando o exército demoníaco, descobriram um mundo marcial divino e montaram uma formação de transporte. E caso consigam usar essa formação de transporte, irão encontrar os santos. Alguns monstros iam se aproximando, mas são acertados pela habilidade dança caótica, enquanto o prota pergunta o que é o mundo marcial divino. O velho responde que é um mundo em ruínas, e inclusive existem centenas de cadáveres de deuses da guerra neste mundo, e enquanto junta sua magia, diz que é difícil imaginar como um mundo com tantas figuras importantes foi destruído, lançando em seguida seu ataque de espinhos. King Shan começa a refletir sobre existir em outros mundos além do mundo dos humanos e do cultivo, e o nome Apocalipse Online talvez signifique que são vários outros mundos. Com isso em mente, grita para o general pedindo para aproveitar a brecha e fugir enquanto ele dará cobertura. Ele, cansado, diz que não vai ser assim e pede para que complete a tarefa em seu lugar. O prota nota algo estranho na aparência dele e pergunta se há algo de errado. Ele comenta que foi ferido mais cedo pelo exército demoníaco e está utilizando suas formações para não morrer por enquanto, porém a ferida foi infligida pelo Lorde Demônio, então esse ser pode sentir sua presença, e talvez ele não vá durar muito tempo. Pegando algo em sua roupa e mostrando a chave para ativar a formação de transporte, ele também conta que é a matriz de formação universal e que há muitas formações úteis nela. O prota, preocupado, pergunta quanto tempo ainda irá aguentar. Ele responde que apenas metade de um dia, e após isso, a formação vai colapsar e ele irá cair em seguida. King Shan diz que entendeu e pede para que espere por ele, ativando o portal e torcendo para que os santos estejam vivos, se teletransportando em seguida até sumir totalmente do local. Ao aparecer novamente, recebe uma notificação de que está entrando em turbulência do espaço-tempo e que irá proceder para outro mundo, caindo em queda livre, enquanto imagina que diabos de lugar é esse, e nota também uma pessoa na estaca, sem saber quem é. Neste lugar estranho com vários esqueletos em volta, ele vê uma pilha enorme desses monstros, tentando alcançar essa pessoa, até que o homem abre a boca e lança uma cortina verde poderosa na direção dos esqueletos. O prota fica surpreso, já que do alto, nota todo esse poder cobrindo uma grande área. Este ser percebe alguém voando pelo céu e começa a gritar por ajuda, dizendo que, caso o faça, dará a ele o poder de ser indestrutível. King Shan mantém seu foco em frente, já que tem uma tarefa a cumprir e não pode se deixar influenciar, saindo voando a toda velocidade até atravessar completamente o portal novamente. O ser grita furioso, dizendo que é uma droga, já que se passaram 200 milhões de anos desde que uma forma de vida apareceu e o deixou fugir, voltando a ver os esqueletos tentando alcançá-lo. Após isso, o prota chega ao mundo marcial divino e desce até o alto de uma pedra. Ele se assusta com o lugar, perguntando-se se é realmente o mundo marcial divino, já que parece mais um campo de batalha, até que algo chama sua atenção. Ao olhar para o lado, nota diversas bestas batalhando entre si, além de alguns monstros específicos estarem claramente em outro patamar, o que o deixa preocupado, já que este lugar está completamente tomado pelos monstros. De repente, ouve um grito e, ao olhar para baixo, percebe que há algo entre os monstros. Eram guerreiros tentando rebater os monstros, mas um deles se descuida por um segundo e é puxado pela língua de um deles, sendo devorado em seguida. Um dos guerreiros pede para que não se distraiam e continuem matando os monstros. King Shan percebe que aquelas pessoas devem ser os santos que o general comentou, já que todos estes cultivadores são da Fundação e Núcleo Dourado, e imagina que a ajuda de todos ali será necessária caso queira concluir sua própria missão. Mas ao olhar o nível dos monstros, desanima, já que seu arco não tem poder o suficiente para abater esses monstros, e decide ficar calmo, pois precisa de algum plano, senão ninguém irá sobreviver, lamentando por não ter suas habilidades com espada de sua vida passada, já que com apenas uma em mãos, poderia mudar completamente o curso daquela batalha. Ele invoca seu arco, já que está ciente de que tudo o que tem é a formação que o velho Gong Sun deu a ele, e decide usar isso para distraí-los, lançando sua habilidade Bombardeio em seguida, causando diversas explosões e provocando os monstros, chamando-os de idiotas e pedindo para que venham matá-lo. Os guerreiros ficam confusos, já que não fazem ideia de quem é o cara que acabou de aparecer, mas ao menos funciona, pois os monstros mudaram suas atenções. Ele decide desviar o poder da alma para suas pernas, assim conseguindo velocidade, saltando com toda a força e atravessando os monstros com sua alta velocidade. Ele está ciente de que a velocidade de avanço dos monstros é alta, mas mesmo assim ativa sua habilidade de aprisionamento, surgindo vários círculos mágicos embaixo dos monstros. Ele finalmente ativa após a preparação,
aprisionando temporariamente os monstros do local. Imediatamente, grita dizendo que é um enviado do general Gong Sun e avisa que o aprisionamento não irá durar muito tempo, pedindo para que avancem pelo exército demoníaco, pois ele irá ativar a formação oculta. Um dos cultivadores fica contente, já que um mestre de formação surgiu e agora poderão ser salvos, exceto uma pessoa que fica pensativa sobre isso, mas decide seguir as instruções, ativando sua habilidade e criando uma passagem com proteção de gelo. O prota imediatamente começa a recitar seu encantamento, se posicionando e pedindo para que o portal se abra. Vários raios verdes surgem no local até que todos são teletransportados. Os monstros finalmente saem do aprisionamento, mas ficam confusos, já que não há mais nada ali. Um cultivador fica aliviado, já que agora está a salvo. Tianxin se apresenta, dizendo que é um sucessor legítimo da seita Alcaio e agradece em nome de todos os cultivadores que foram salvos. O prota pede para pularem as formalidades, pois tem algo importante para relatar, se apresentando e dizendo que o general lhe entregou uma missão, pedindo a ajuda de todos. Após explicar o que está acontecendo, Tianxin pergunta se realmente o general foi cercado por tantos monstros e agora precisa de reforços para se salvar. Ele responde que é exatamente isso, e por essa razão gostaria de pedir para que o protejam até a formação de teletransporte ser concluída, para conseguirem reforços. Cheng comenta que a distância até a formação de teletransporte é enorme, e que provavelmente serão aniquilados antes que consigam chegar lá. O prota se levanta e diz que essa formação oculta não irá durar muito tempo, então definitivamente irão morrer caso continuem ali. Mas, com sorte, se conseguirem chegar à formação de teletransporte, terão pelo menos um fio de esperança. Isso deixa todos pensativos, assim como Tianxin, que se levanta e diz que o cultivador Qin Shan está certo, já que devem apostar todas as fichas em saírem dali, e pede para que confiem nesse plano, assim como confiam plenamente nele próprio. Todos concordam, já que o vice-general possui mais experiência e, se está de acordo, todos estão. O Ruivinho diz o mesmo, pois fazer isso não pode ser pior do que a morte. O prota imagina que, se não fosse pelas habilidades de liderança de Tianxin, provavelmente todos iriam recusar até a morte. O vice-general então pede para que se movam até concluírem o objetivo. Próximo ao portal, todos seguem caminhando conforme o combinado. Qin Shan está surpreso, pois o vice-general realmente deixou a retaguarda, que é a posição mais difícil para si próprio, e definitivamente deve ser uma pessoa de confiança. De repente, os demais cultivadores pedem para esperarem um momento, informando que logo à frente há monstros bloqueando a estrada. Tianxin fica furioso, já que esse é o único caminho até a formação de transporte, e provavelmente precisarão lutar caso queiram prosseguir. Wu Jin, que é um cultivador de artes marciais, se prepara e diz que irá ser a vanguarda, partindo para cima e desferindo inúmeros golpes nos monstros à sua frente. Em seguida, Ma Liu surge girando seu bastão e acerta em cheio a cabeça de um dos monstros. O restante do grupo parte para o ataque, começando com o primeiro atravessando o peito de um deles e o segundo cortando em pedaços o monstro que bloqueava o caminho. O prota e Tianxin ficam recuados e pedem para que ele não avance, já que pelo que percebeu está ainda na condensação de QI. O prota diz que tudo bem e que irá auxiliar de longe, ativando seus espíritos da terra e pedindo para que ouçam seu comando, dividindo o chão em dois e engolindo os monstros que estavam no local. Com isso, o vice-general nota a oportunidade que surgiu e sai fatiando tudo que está à sua frente, saltando em seguida e gritando que a formação de transporte não está longe. Qin Shan grita para que todos corram até lá, mas de repente algo aparece na frente do grupo, deixando todos assustados, apenas olhando para uma espécie de flor que surgiu no local. Isso faz o prota começar a suar, já que a flor que estava fechada se abre e um ser surge de dentro, como se fosse um demônio, liberando uma cortina de fumaça que cobre todo o local e vai atrás de Mailu, que fica confuso, já que não sabe o que é aquilo, mas se assusta ao inalar a fumaça, pois este demônio está sussurrando em sua cabeça e o deixando paralisado. Os monstros recebem a ordem para que matem o humano e imediatamente o devoram, deixando seus colegas assustados. Em seguida, a cortina de fumaça vai em direção ao prota, até que ele se assusta, já que o vice-general pulou em sua frente, mas desta vez não entende o que aconteceu, pois ao olhar para trás, nota que aquilo é uma súcubo e está no ombro de Qin Shan. O monstro começa a tentar possuí-lo enquanto o vice-general grita por ele. O prota pede para não se preocupar e apenas atacar essa súcubo logo. Ele fecha os olhos e prepara diversos espinhos de gelo, lançando-os em direção ao prota, que pega um item na mão e usa a formação de escape, desaparecendo no último segundo, enquanto os espinhos de gelo acertam em cheio o monstro, que volta a virar fumaça novamente.
King Shan surge em suas costas, pedindo para ele não ser descuidado, já que ataques comuns são completamente inúteis contra aquele tipo de monstro. Assustado, o prota pergunta que diabos de criatura é aquela, pois ao olhar para o monstro, nota que ele recuperou completamente seu estado anterior. Ele explica que aquela é uma demônio súcubo, ladrão de alma, morta-viva e praticamente invencível, e avisa que a única chance que tem agora é simplesmente ignorar todos os monstros e atravessar o portal. Em seguida, grita para todos os cultivadores recuarem, para que possam se reunir e atravessar os monstros. Wu Jin diz que entendeu e vai abrir caminho, mas se assusta, pois algo minúsculo está pulando em seu corpo, até que salta em alta velocidade e entra em sua boca, desferindo diversos golpes pelo lado de dentro e fazendo-o vomitar muito sangue. O prota grita que esse monstro é o pequeno fantasma ladrão de coração, mas todos estão traumatizados, pois ele finalizou completamente seu companheiro. Eles se desesperam já que os monstros são muito fortes e decidem correr, olhando para trás em seguida e percebendo que os monstros não estão se movendo. O prota acha isso muito estranho, já que não faz sentido eles não estarem perseguindo. Porém a terra começa a tremer, e duas mãos surgem agarrando os cultivadores, que se desesperam, já que por mais que tentem, nunca conseguem fugir. Mal dizem isso, e seus corpos são explodidos, sobrando apenas sangue e a espada no ar. Os dois que restaram se desesperam, pois toda a força principal foi aniquilada, e para piorar, sobraram muitos monstros para enfrentar, e definitivamente não haverá como escapar, sem um cultivador marcial para abrir caminho. O prota fica pensativo, imaginando se realmente não haverá como pegar outro caminho, até que nota um brilho no céu e pergunta se é o que está pensando, vendo que é a espada de Cheng, e caso pudesse despertar suas habilidades de espadachim, talvez seria possível atravessar o exército, dando apenas um fio de esperança novamente. A espada crava-se à sua frente, e ele logo percebe que o material é ótimo, e que definitivamente poderia matar esses monstros. O vice-general se vira e pergunta se por acaso ele sabe esgrima. Ele responde que apenas um pouco, e ao tocar na espada, tudo o que deseja é que suas habilidades sejam recuperadas. O sistema surge, informando que este é um mundo desconhecido. Os monstros no vórtice espaço-temporal não foram encontrados. O local é considerado seguro, e as medidas de proteção foram removidas, começando a restauração das memórias. Ele começa a suar frio, já que a notificação diz que o hospedeiro detectado conhece 1532 tipos de movimentos com a espada e poderá gastar o poder de sua alma para despertar a habilidade de espadachim. Ele imediatamente diz ao sistema do deus da guerra que precisa despertar suas memórias. Suas lembranças começam a vir à tona, como quando foi zombado no começo por não conseguir nem mesmo aprender os 3 primeiros passos do corte de vento. Em seguida, é louvado por conseguir matar os monstros inimigos e deveria receber a técnica secreta do corte de vento, tornando-se assim o espadachim imortal. Após recuperar todas as suas memórias, ele diz que voltou, imaginando que finalmente é o espadachim imortal King Shangu. Tianxing fica assustado, pensando se o prota realmente é um cultivador espadachim, mesmo tendo manuseado um arco mais cedo. Ainda assustado, pergunta o que ele é. King Shan apenas pede para se preparar, já que irá romper completamente o cerco dos monstros. Isso o deixa ainda mais assustado, perguntando como será possível, já que nenhum dos dois é forte em combate corpo a corpo. Os monstros continuam se aproximando, e ele pede para não se preocupar, pois ele abrirá o caminho. Pedindo em seguida para o sistema do deus da guerra usar seu poder da alma atual para desbloquear a habilidade de espada estilo Corte do Vento, a habilidade estilo Kai Shan e a arte secreta Corte do Fluxo de Água. O sistema informa que o custo será reduzido ao mínimo, já que o usuário possui um vasto conhecimento sobre todas as técnicas citadas, consumindo assim 20 pontos de poder. Ele imagina que todas as técnicas serão essenciais em alguma ocasião, seja para ataques rápidos, movimentação ou coisas do tipo, e todas elas são mais adequadas para a situação atual. Pedindo em seguida para seu sistema usar todo o poder da alma restante para aumentar o cultivo, 12 pontos de poder da alma foram consumidos, aumentando seu poder para o 7º nível de condensação de QI. O vice-general, que apenas está observando, fica assustado, já que o cultivo do prota aumentou muito rápido, sem mais nem menos. King Shan avisa que está indo e pede por suporte. Ele diz que tudo bem, mas ainda está sem acreditar que é um cultivador de espadas. O prota apenas se posiciona e salta, indo em direção a todos os monstros, usando sua habilidade de espada Corte do Vento. Seus ataques desferem vários cortes por todo o local da luta. Enquanto isso, Tianxing observa de longe, sem acreditar que está presenciando esse nível de habilidade com espada.
O prota pede para que o acompanhe, e ele responde que sim. Ambos agora começam a prosseguir entre o exército dos monstros, até que algo chama sua atenção, já que um novo monstro começa a surgir no local. Este é o demônio devorador de podridão. Seu tamanho é tão colossal que começa a devorar até mesmo os demais monstros presentes. Ele tenta desferir um de seus golpes, e o ataque vai em direção ao monstro, porém não surte efeito no seu tipo de pele. Tianxing se desespera, já que cortes normais não irão surtir efeito nesse monstro, e piora, pois o grandalhão verde ataca com sua língua, que vai em direção aos dois. O prota joga seu companheiro para longe e é agarrado pelo demônio, que o puxa em direção à sua boca e o devora. Ele, ainda desesperado, reconhece como o King Shan era forte, mas aparentemente não será fácil para os dois, lamentando que neste dia provavelmente irá morrer nesse mundo. Ele se assusta em seguida, pois diversos brilhos surgem de dentro do monstro e uma explosão é causada de dentro para fora, lançando pedaços do seu corpo para todos os lados, ficando apenas o prota de pé no local. Lamentando que um movimento desse nível pode ser muito para o seu corpo atual, mas por outro lado, fica contente, já que conseguiu obter o núcleo do demônio, o que certamente irá ajudá-los a sair dessa situação. Tianxing coloca a mão em sua roupa e joga uma pílula na mão do prota, dizendo que é uma pílula medicinal e irá ajudar a recuperar o poder espiritual. Ele pergunta se tem mais de uma para os dois poderem comer. O vice-general responde que infelizmente é a última pílula e pede para que ele coma, já que será mais útil para ele. O prota agradece e toma a pílula, recuperando sua energia e dizendo que irá dar um fim nesse cerco, andando em direção aos monstros e se preparando, já que com seu poder espiritual atual talvez consiga usar um movimento específico ali. Passa seu dedo na espada e a levanta, ativando assim a arte secreta Corte do Fluxo de Água. Os dois seguem caminhando, e os monstros vão se acumulando aos montes, juntando até centenas deles à sua frente. Ele se concentra e lança seu corte do fluxo de água, criando um vórtice poderoso que destrói absolutamente tudo à sua frente, desintegrando todos os monstros presentes até não sobrar nada na direção do ataque. Eles continuam seguindo o caminho, enquanto os monstros sobreviventes estão apavorados com o poder devastador que presenciaram. Tianxing está na mesma situação, já que a arte secreta que presenciou é uma habilidade de um santo da espada, e isso é simplesmente inacreditável. De repente, a espada, que já estava danificada, termina de quebrar, ficando em pedaços. Ele nem fica surpreso, já que era de se esperar que isso acontecesse após utilizar essa técnica tão poderosa. Em seguida, invoca os núcleos do demônio que pegou momentos antes, pois irá explodir e liberar um odor que afastará os monstros por um tempo. Ele joga um núcleo em uma direção e o outro na direção oposta. Os monstros vão se aproximando, mas os núcleos começam a liberar um odor poderoso que os sufoca imediatamente. Ele avisa ao seu colega para não parar por nada neste mundo, e começam a correr em meio ao odor. De repente, nota algo brilhando logo à frente e se assustam, pois é outro monstro carregando energia, e disparando na direção dos dois, que desviam, mas sabem que isso não é nada bom. O poder explode ao atingir algo, e após a fumaça dissipar, aparece Tianxing, pedindo para que o deixe lidar com esse poder, ativando seu QI de gelo frígido e levantando uma enorme muralha para protegê-los. Enquanto correm, o prota avisa que faltam menos de 20 metros e que a entrada da formação está logo à frente. De repente, outro monstro surge na frente deles, e ele logo percebe que é um besouro de ouro puro que o ataca, mas erra o golpe. Ele se prepara e salta, ativando seu poder da alma e pegando a cabeça do monstro como impulso para saltar em direção ao portal, já que agora faltam 10 metros. Comemorando que finalmente chegaram, forçando-o a pegar um item em sua mão, ele começa a recitar um feitiço, pois um número colossal de monstros está alcançando os dois. Com isso, vários pilares surgem, deixando ambos contentes, já que a entrada apareceu, e imediatamente começam a atravessar com seus corpos desaparecendo. Os pilares ficam prontos após o ritual, e ambos são jogados para o outro mundo. Ele imagina que a formação de transporte será ativada quando o token for inserido, e agora, a missão deles é pedir ajuda aos Três Santos, já que serão cruciais na Batalha dos Caídos. Tianxing pede para não perderem tempo, pois precisam partir direto para a fortaleza no território humano, e com isso, reportar aos oficiais para solicitarem ajuda dos Três Santos. Ele diz que, infelizmente, não será possível, pois na fortaleza há espiões do exército demoníaco, e o plano estará completamente arruinado caso sejam pegos. A melhor chance que tem no momento é falar diretamente com os Três Santos. O vice-general se preocupa, já que o status dos Três Santos é extremamente alto, e conseguir falar com eles diretamente é tão difícil quanto ascender aos céus. Ele responde que infelizmente não há outra opção e terão que tentar.
Comenta que o paradeiro do misterioso Senhor do Céu é sempre incerto. O grande mestre do luto normalmente medita e recusa visitantes. Então a única opção restante é pedir ajuda à deusa das 100 flores. Tianxin diz que, até onde se sabe, há rumores de que a deusa das 100 flores tem uma personalidade um tanto quanto estranha, duvidando muito que consigam encontrá-la. Além disso, pergunta se já pensou em alguma maneira de convencê-la caso a encontrem. Ele fica pensativo, já que até tem algo do general Gongsun, mas não sabe se seria o suficiente, até que fica contente, pois teve uma ideia para conseguirem vê-la. Seu colega fica confuso, já que não sabe bem o que isso quer dizer. E o prota diz que simplesmente vão pegar o ranking de 100 flores. Sobre essa história, existe a deusa das 100 flores, o humano mais poderoso, cuja força está no pináculo do Reino Santo. Só um pequeno empurrão, e ela seria capaz de transcender o Reino Santo, chegando ao nunca antes visto Reino Desconhecido. Esta deusa acabou criando seu próprio país, estabelecendo assim a seita das 100 flores. Sua personalidade é bem difícil de entender, já que em toda oportunidade acaba criando todo tipo de problema para as pessoas resolverem. E com o passar do tempo, foi criado o ranking das 100 flores. Em resumo, caso um cultivador ultrapasse esse ranking, poderá fazer um pedido direto à deusa, tendo até mesmo a chance de se tornar discípulo dela. Por essa razão, a quantidade de pessoas que surgem para participar é colossal. Atualmente, a deusa das 100 flores possui apenas 3 discípulos. Com tudo isso em mente, Tianxin pergunta se realmente irá tentar, já que até onde sabe o ranking não foi finalizado por ninguém nas últimas dezenas de anos. Ele responde que, infelizmente, é a única oportunidade que terão, e pede ao seu mais novo irmão que o ajude, já que uma pessoa a mais é uma esperança a mais. O vice-general imediatamente responde que irá ajudar. Isso deixa o prota surpreso, já que ele aceitou muito rápido, e pergunta se não terá nenhuma condição. Ele, envergonhado, começa a desabotoar sua roupa e tira a camisa, deixando King Shan apavorado, já que não vai aceitar nada desse tipo, até que se assusta ao ver um parasita venenoso no peito do seu colega. Tianxin conta que anteriormente estava no nível da alma nascente, mas, por conta desse acontecimento, caiu para o nível do núcleo dourado, e após buscar diversos métodos, não conseguiu se livrar disso. King Shan pergunta se essa é a razão para querer obter o ranking das 100 flores. Ele responde que sim, pois certamente a deusa seria capaz de salvá-lo. Ambos, de acordo, decidem partir logo para o país das 100 flores para resolver essa questão. De repente, uma notificação surge dizendo que a Batalha do Caído está em progresso. O prota está preocupado, já que o general está lutando ferozmente, então precisa encontrar a deusa urgentemente. Ele, atualmente, está contente, pois a batalha contra os monstros lhe deu muito poder, tendo agora 652 de poder de alma. Mas imagina que irá precisar desse poder para conseguir passar pelo teste das 100 flores, então decide deixar guardado por enquanto. Ativando assim o portal, ele pede para que os leve até o país das 100 flores, fazendo ambos desaparecerem na mesma hora. Já no país de destino, os dois aparecem no círculo mágico do teletransporte. O prota já avisa para terem cuidado, já que os obstáculos que irão enfrentar no teste são desconhecidos. Tianxin, apavorado, concorda e pede para olharem para frente, pois um javali está correndo com tudo na direção dos dois. Ele se prepara perguntando se pode acabar com o monstro. King Shan fica pensativo, já que o temperamento da deusa é um mistério, e talvez até esse momento seja um teste. Com isso em mente, chama a atenção do seu colega e explica o que acabou de pensar, pedindo para não matar um animal no país das 100 flores e sugerindo que apenas abram caminho por outra direção. O javali continua correndo a toda velocidade, deixando o vice-general assustado, já que vão morrer antes de achar outro caminho. De repente, o prota se abaixa e pede desculpas, dizendo que é apenas um novato naquele país e sente muito por bloquear o caminho daquele ser. O javali para na mesma hora ao ouvir isso, deixando até mesmo Tianxin sem entender o que está acontecendo. O prota pede para que o sênior à sua frente siga o caminho, já que não irão mais atrapalhar. E o javali, suando muito, apenas muda de direção e sai correndo novamente. Ele fica surpreso ao ver tanta educação vindo de um cultivador, e o prota, feliz, pede para não exagerar, já que devem apenas continuar seguindo o caminho. O vice-general acha isso muito suspeito e pergunta no que ele está pensando. Enquanto isso, o javali fica encarando os dois, com seu olhar fixo no prota. Dentro da visão do javali, está a deusa das 100 flores observando, confessando que está surpresa, já que é a primeira vez que vê alguém resolvendo o problema dessa forma, e comenta que, após tantos anos, apareceu uma pessoa bem interessante.
Os dois seguem caminhando pela floresta até que avistam várias pessoas reunidas, imaginando se são cultivadores que querem entrar para o ranking. O prota nota a expressão das pessoas e, aparentemente, estão com algum problema. Alguém grita que quem quiser o ranking deve primeiro recitar um par de linhas de poemas com ele, e aqueles que conseguirem poderão passar. Ele fica intrigado e começa a passar pelo meio do povo até chegar no final, agradecendo por abrirem a passagem. O vice-general fica confuso, já que não entende quem está falando aqueles absurdos, e nota que é um ganso que está conduzindo o teste, pedindo para todos ouvirem bem o poema que irá recitar. Ele começa dizendo a primeira linha: ganso, ganso, ganso. Neste momento, o prota pergunta se tem pedras espirituais ali, e seu colega responde que tem, perguntando para que irá precisar delas, mostrando as pedras em sua mão. Ele pega as pedras e diz que irá usar para um suborno, chamando pelo irmão Ganso e dizendo que ambos ali têm urgência em conhecer a deusa das 100 flores, e pede, por favor, para que torne isso conveniente. O Ganso muda completamente sua expressão, perguntando quem pensa que é, dando essas coisas vulgares ao invés de completar as linhas do poema, e pergunta que tipo de pessoa ele acha que é. Se aproximando mais, pergunta se os dois ali realmente estão juntos e comenta que, quanto mais olha para o rosto dele, mais irritado fica. Em seguida, abraça todas as pedras espirituais e pede para que saiam rápido, já que não quer ver mais a cara dos dois. O prota agradece e promete que não irão mais perturbar o irmão Ganso novamente. Todos presentes ficam sem acreditar no que acabaram de presenciar e começam a gritar ao sênior Ganso que também possuem pedras espirituais para dar, pedindo para que perdoe o inconveniente. Ele muda completamente sua expressão e ordena que sumam dali, deixando o cultivador assustado, perguntando por que os outros dois puderam passar e eles ali não. O Ganso responde que ambos os caras eram bonitos. Já o restante ali é tão feio que até a mãe de cada um deve ter medo de olhar para eles. O gordinho sai chorando, dizendo que acabou de sofrer bullying. O examinador chama todos de inúteis e ordena que continuem para recitar o poema. Já longe dali, os dois seguem caminhando. Tianxin conta que não imaginou que os gansos brancos do país das 100 flores fossem tão diferentes. O prota diz que aquele não é um ganso comum, já que é o primeiro discípulo da deusa das 100 flores, o Yingtian. O vice-general fica surpreso, perguntando se realmente o primeiro discípulo da deusa é um ganso branco. Ele diz que é exatamente isso, e por essa razão, a deusa é insondável, e conta que poderão chegar ao palácio cruzando o rio. Eles notam que há um barqueiro logo à frente e decidem pedir ajuda para conseguirem atravessar o rio, pedindo por favor para que os ajude. O velho que está no barco pergunta se os dois estão atrás do ranking das 100 flores, batendo seu cachimbo no barco e deixando claro que irão precisar passar em seu teste primeiro. O prota pede, por favor, que passe as instruções, e o barqueiro grita que, neste rio, tem um grande peixe negro, e tudo o que precisam fazer é ajudá-lo a pegar este peixe, trazendo-o para cima. Tianxin pergunta se é tão simples assim, e o velhote responde que sim, é simples assim. Já Qingshan acha isso muito estranho, já que provavelmente há algum truque por trás. Mal pensa nisso, e seu colega já tira a camisa, pedindo para que deixe o teste com ele, já que é um excelente nadador. Mas antes que o prota pudesse avisar sobre algum possível perigo, ele pula da ponte indo com tudo em direção ao rio. O velhote comenta que esqueceu de avisar que o grande peixe negro está no pico do reino do estabelecimento da fundação, então é bom ter cuidado. Qingshan diz ao sênior que isso só pode ser uma baita piada, mas sente a enorme pressão vindo da água e nota um enorme redemoinho que o deixa ainda mais preocupado. Uma sombra surge debaixo da água e ataca Tianxin, que tenta bloquear com seu gelo, além de tentar congelar a boca do monstro. Qingshan começa a gritar para que seu colega saia dali, já que um gelo daquele nível não será o suficiente para selar a boca do peixe. Em seguida, pega seu arco e, após mirar, dispara sua flecha em cheio na cabeça do monstro, lançando na sequência seu ataque bombardeio e metralhando o enorme peixe, que começa a reclamar que doeu muito e avisa que não quer lutar de jeito nenhum, já que doeram muito as flechadas que levou. O vice-general fica surpreso, já que aparentemente o monstro é bem feroz, e o prota comenta que aparentemente este peixe consegue falar a linguagem humana. Com a derrota do peixe negro, o velhote prepara sua faca e desfere diversos golpes. O monstro continua reclamando que está doendo, mas de nada adianta. Após cortar toda a carne do monstro, ele começa a separar em um prato enquanto o peixe negro, ainda vivo, reclama que poderiam ser um pouco mais gentis com ele. Os dois observam aquele peixe todo fatiado, mas o barqueiro pede para que não sintam pena deste peixe demônio, já que merece a morte por 1000 cortes. Conta que este peixe demônio já estava na última fase do reino ascendente, a poucos passos de ser um santo, mas por não controlar sua gula, acabou devorando 5 ilhas.
Com isso, todos os seres vivos das ilhas foram comidos, contabilizando mais de 100.000 humanos. Por conta disso, a deusa selou seu cultivo e lhe deu uma forte regeneração. Agora, só poderá passar para a próxima vida suportando a dor da morte por milhares de cortes 100.000 vezes. Dito isso, o velhote pergunta se por acaso foi a 7ª ou a 5ª vez, contando que não faz diferença, mas provavelmente é a 5ª milésima vez. O peixe negro fica furioso, pedindo para que pense nisso com mais cuidado. O prota acha essa punição muito satisfatória e não esperava menos da deusa. O barqueiro diz que não precisa lisonjeá-la e conta que ela despreza aqueles que buscam o ranking sem nem ao menos terem força, pedindo para que saiam imediatamente caso se achem indignos. Ele responde que não podem voltar, já que só estão ali porque realmente precisam estar. O velhote o encara e diz que gostou do olhar que o garoto fez, mas avisa que terá que assumir o primeiro lugar por conta própria, ou seja, os dois terão que se separar eventualmente. Isso deixa ambos surpresos, e o vice-general comenta que o ranking das 100 flores inclui todos os tipos de dificuldades da raça humana, então eles deveriam escolher o que acham ser bom para aumentar as chances de conseguir o primeiro lugar. E avisa ao barqueiro que gostaria de tentar o teste de artefatos antigos. Ele diz que, para este teste, não precisa atravessar o rio, então é para pular do barco. Tianxin fica sem acreditar que irá precisar nadar de novo. Ele conta que, 100.000 anos atrás, no período primitivo, o deus do fogo e o deus da água tiveram sua última batalha ali, resultando na morte de ambos, e essas relíquias estão debaixo dessa água, então é só descer e pegar alguns pedaços. Ouvir isso o deixa surpreso, já que aparentemente as relíquias realmente estão ali, coisa que é da era dos deuses. O barqueiro pergunta o que tem de surpreendente nisso e entrega um ramo de salgueiro, já que irá ajudar a entrar na água. Ele agradece e deseja toda a sorte do mundo ao prota, que também agradece e pede para tomar cuidado ao entrar na água. Tianxin vai até o peixe-demônio, que no momento só tem a cabeça restante, e pergunta se sabe onde estão as relíquias, já que vive debaixo da água. Ele responde que conhece com a palma da mão. Isso o deixa contente e pede para que lidere o caminho lá embaixo. O velho acha essa jogada genial, usar o peixe para localizar as relíquias. Mal pensa nisso e ele agarra o peixe e pula em direção à água para fazer logo o teste. Restando apenas o prota, o velho pergunta qual teste irá fazer. Ele responde que gostaria de fazer o teste de espada, o deixando surpreso, já que não está vendo o cultivador carregando nenhuma espada. Ele conta que pode não ter nenhuma nas mãos, mas possui uma em seu coração. Loben pergunta qual é a utilidade de ter uma espada apenas no coração, e pede para que pegue a que ele tem ali, e logo avisa que o teste da espada é o mais difícil entre os testes, e por essa razão, terá que fazer um pequeno teste ali antes. Ele responde que está tudo bem. A primeira pergunta é: quantos movimentos existem para espadas? O prota responde que apenas um. Isso o deixa curioso e pergunta qual seria esse movimento. Ele responde que é o movimento que mata. Simples. Loben acha engraçado esse simples assim e sorri, já que gostou da resposta, e pede para que o mate com o tal simples movimento. Contando que irá controlar sua força para o estágio médio do reino da fundação, King Shan acha a habilidade de ocultação de aura fascinante, mas avisa o sênior que não deveria ter dado uma espada para ele. Pegando-a, crava no chão e desfere diversos ataques, que pulam para fora do barco e vão em direção ao barqueiro, que nota os ataques se aproximando, mesmo estando oculto. O prota sente a presença dele e dá um salto rápido do barco. Loben, que está voando, nota que não tem ninguém no barco e pergunta onde está, se assustando em seguida, já que a espada está apontada para sua cabeça, com o prota avisando que está bem atrás dele. Loben, surpreso com o que acabou de presenciar, sorri e diz que, com essas habilidades, passou no teste, contando que irá levá-lo para obter o ranking da espada. O prota pede para deixar esse mero júnior remar o barco ao menos, mas ele diz que não precisa, girando seu cachimbo e contando que irá levá-lo diretamente para o local. Faz alguns sinais com as mãos e bate o pé no chão. Um enorme círculo mágico surge, deixando King Shan impressionado, já que está criando uma formação de teletransporte casualmente, e definitivamente o barqueiro é mais forte que o general Gongsun. Ele ativa sua habilidade e uma aura rosa os leva para outro local em alta velocidade, chegando a uma pequena cidade. Uma pessoa aparece para recebê-los, perguntando se é a pessoa que está para receber o ranking da espada e fica surpresa, já que há apenas um neste dia. Loben responde que sim, já que as demais pessoas não eram capazes o suficiente, e caso deixasse entrar, só iriam contaminar o poder espiritual do lugar. Ela diz que entendeu e pede para começarem, contando que dentro da tela há uma formação de espada primitiva, e a tarefa é entrar e achar o espírito da espada.
Isso o deixa pensativo, já que os tempos primitivos foram uma era que pertencia aos deuses. Tudo o que foi passado dos tempos primitivos conta com uma enorme quantidade de poder. A mulher explica que a formação de espadas foi subjugada pelo Lorde, mas o verdadeiro espírito da espada nunca foi capaz de ser encontrado. Ele diz que entendeu e quer entrar. Ela dá um último aviso. Lá dentro, há 11 espectros dos deuses, e ele nunca deve ofendê-los, já que nem mesmo ela poderia salvá-lo. O prota diz que entendeu, e seu corpo começa a sumir até desaparecer completamente. A guardiã comenta que já se passaram anos, e mesmo assim, não consegue descobrir a chave para esta formação, torcendo para que o prota possa lhe dar algumas ideias. Já nesta outra dimensão, várias tochas estão acesas e ele segue caminhando, notando que há diversas estátuas enormes, provavelmente sendo os espectros dos deuses. Ele observa os equipamentos das estátuas e confirma que são antigos cultivadores de espadas. Conforme vai andando, chega em uma estátua específica que, em sua espada, há gravuras divinas do mais alto nível possível. O poder de uma única linha pequena pode fazer mudanças na terra e no céu. Também nota alguns desenhos na parede que provavelmente são atos heróicos durante o período em que os antigos cultivadores lutaram com monstros e demônios. Ainda de acordo com as gravuras divinas, são provavelmente usadas para selar essas criaturas. Um desses monstros o olha de volta, deixando-o assustado, já que aparentemente a criatura foi selada dentro da parede. Uma das estátuas chama a atenção do Júnior, dizendo que já olhou o suficiente e agora precisa prestar respeitos corretamente. O prota se abaixa e diz que se chama King Shan, e está ali para prestar respeito a todos os sêniors. Outra estátua diz que o pequeno Júnior não conhece a etiqueta adequada, sendo até pior do que a garotinha que frequentemente aparece ali. Isso o faz pensar se a garotinha a que estão se referindo é a deusa das 100 flores, e pelo visto ela é bastante educada com esses seres. Eles se posicionam, e imediatamente o prota diz que precisa de um favor da deusa, e para isso precisa desafiar essa formação de espadas. A estátua principal pergunta como um mero mortal ousa desafiar a formação primitiva da espada. Ele nota que o sênior tem um temperamento forte e provavelmente a habilidade da espada que cultivou deve ser de primeira. O sênior responde que adivinhou certo e conta que a habilidade que usa é chamada de estilo de origem do céu de chamas cinzas. No passado, usou essa habilidade para matar diversos demônios e mostra a espada que usou para fazer o exército demoníaco perder a inteligência e tornar-se incapaz de formar formações adequadas. O prota observa bem, ainda mais sabendo que aquele estilo é o céu de chama cinza, e imagina que não deve ter praticado essa habilidade de espadas. Definitivamente, todos os anciões ali são um pouco estranhos. Com isso em mente, começa a caminhar até outra estátua e pergunta ao sênior que tipo de habilidade de espada cultiva. Ele responde que é o estilo da espada sagrada intocada. King Shan comenta que, se for o caso, deveria ser um raro cultivador de espada do elemento relâmpago. Ele gosta que o Júnior presente saiba disso. O prota sorri e diz estar impressionado, já que todos os sêniors estão no nível superior do cultivo da espada, e decide mostrar respeito, invocando seu arco e dizendo que irá enviar todos para o céu. A estátua pergunta como um mero mortal ousaria apontar sua flecha para uma divindade, ordenando que se curve e peça perdão, senão irá morrer naquele lugar. Ele diz que ali é um demônio e está para liberar os monstros no mural. A estátua retira sua espada do chão e a guardiã do lado de fora está observando tudo e pergunta o que diabos o garoto está fazendo, decidindo fazer algo já que está causando muitos problemas. Porém, para no meio do caminho pensativa e sorri, já que isso é interessante. Ele pergunta ao sênior quais serão as últimas palavras, mas a estátua o chama de maldito demônio e se prepara para atacar, acertando um golpe poderoso à sua frente. A poeira vai se dissipando e é possível ver a espada parada antes de acertar o prota, que sorri e pergunta por que o sênior parou. A estátua gigante diz que é uma droga, já que usou toda a energia espiritual para selar os demônios e só há um fragmento de sua alma deixado ali, não sendo possível acabar com o garoto. As outras estátuas respondem que infelizmente vale o mesmo para elas. O prota prepara sua flecha e dispara, atravessando o cabelo da estátua. Ele ainda provoca pedindo desculpas, já que a mão escorregou, mas na próxima definitivamente irá acertar. O sênior fica furioso e pergunta se ele não está com medo de libertar os demônios. Ele responde que todos ali são um grupo de falsos cultivadores se iludindo e pergunta se deve soletrar. Todos ficam parados por um momento e um som surge pedindo por explicações. O prota imagina se esse som ecoando em sua cabeça é da empregada na porta, contando em seguida que existem inúmeros cultivadores que estudam estilos de espadas, mas muito poucos estudam sobre a nomenclatura do estilo.
simplesmente porque é inútil para o cultivo. Ele conta que é um desses cultivadores de espadas que foi por um caminho diferente e estudou todos os estilos profundamente. Apontando para a estátua, diz que, embora tenha alegado que praticava o estilo de origem do céu de chama cinza, esse estilo requer uma espada com o elemento fogo para ser executado. Mas, em vez disso, a espada desse ser é do elemento água. A estátua fica furiosa com essas alegações. King Shan volta a caminhar e aponta para o próximo, que alegou praticar o estilo espada santa intocada, sendo ainda mais adorável. Porém, o imaculado refere-se ao vento, enquanto a punição refere-se à iluminação. A estátua começa a suar frio enquanto ele segue a explicação, dizendo que, ao contar que era um cultivador de espadas, esse ser não respondeu mais nada, não notando nem esse truque barato, sendo esse o segundo erro, apesar da mentira imponente ser genuína. As estátuas se viram e dizem que há uma razão para isso, pedindo para que ao menos ele ouça o que tem a dizer. King Shan não gosta nada disso, já que deve ser outra pegadinha, e eles ativam seus feitiços de mudança de vazio, gritando que tiveram sorte dessa vez, mas irão se encontrar novamente. Ele pergunta se irão correr mesmo de uma luta. Neste momento, uma voz surge perguntando onde todos vão, fazendo-o se virar e perguntando se é a deusa das 100 flores. Uma aura poderosa suga todas as estátuas, xingando especificamente Tianzun, chamando-o de velho de merda, e perguntando como ousa usar uma farsa barata dessas em troca de vinho. Eles ficam intimidados, já que ela é muito poderosa e não há como resistir. O prota nota que a deusa está fazendo todos se moverem, e percebe seu corpo sumindo, se teleportando para outro local. Ele surge novamente, imaginando que finalmente terá a chance de conhecê-la. A deusa o parabeniza por conseguir resolver esse problema, e pergunta a qual seita ele pertence. O prota a cumprimenta e diz que não pertence a nenhuma. Ela se levanta, surpresa, já que não parece ser o caso, e pergunta qual desejo ele tem. O prota diz que fez o teste na esperança de que ela pudesse salvar 2 vidas. A deusa pergunta como salvar, se estão doentes ou à beira da morte. Ele responde que nenhum dos dois, explicando que existem 2 pessoas chamadas Gongsun e Yue Shan. Ambos encontraram o misterioso mundo marcial divino, mas foram perseguidos pelos monstros e pegaram a formação de transporte emprestada do general para escapar e solicitar ajuda. Ela pergunta por que ele percorreu um caminho tão longo para encontrá-la, já que seria mais sensato buscar ajuda do exército humano. Ele responde que, infelizmente, há espiões no alto escalão do exército humano, então, se buscarem ajuda com eles, ambos irão morrer. Ela pergunta se tudo isso é verdade, já que ele pagará caro caso tente enganá-la. Usa sua magia até a identificação do prota e a puxa para sua direção, ativando sua habilidade divina e se concentrando para ver o que está ocorrendo. Ela olha e percebe que há o gigante sem rosto, além do general e da Yue Shan em batalha. A deusa pega a identificação e o elogia por ter ficado em primeiro lugar, mesmo após passar por uma luta tão brutal. O prota, mais uma vez, pede por favor a Vossa Excelência para que salve os generais. Ela usa sua habilidade 1000 clones, e vários feixes de luz vão para perto do King Shan. Ele observa bem, ainda tremendo, e nota vários clones da deusa surgindo, dizendo que irá sim salvar os generais, e também irá relatar sobre os espiões. Um dos 3 clones diz que tem certeza que Xuan Yuan estará disposto a ser a vanguarda da luta no mundo marcial. Então irá perguntar. Em seguida, os 3 desaparecem, cada um para uma direção. A deusa diz que eles não irão cair em 15 minutos, deixando o prota surpreso, já que essa é a arte da profecia, a mais difícil de dominar entre as 6 artes. Ela então estala os dedos e comenta que ele fez o teste da espada, porém nunca usou uma espada na Jadepin, e isso vai contra suas regras. Informando que ao seu lado há 2 de suas criadas, e ambas controlaram seus cultivos para o 7º nível do estágio de refino, pede para que as derrote dentro dos 15 minutos, e só assim irá passar no teste. Ele pede por favor para que prossigam. As 2 se encaram e, empolgadas, partem para cima, cruzando suas espadas no ataque. O prota se prepara para usar a arte secreta da espada e usa seu corte corrente de água sem nem se mover do lugar, acertando as 2. Ele diz que foi uma boa luta e em seguida sua espada se quebra, porém as 2 estão no chão, já que foram derrotadas com um só golpe. A deusa diz estar surpresa com tamanha habilidade, já que é excepcional para a idade que tem, e conta que um mestre da espada não é nada sem uma espada, pedindo para que ele pegue algo como compensação. Ele lamenta que a espada tenha se quebrado, já que pertencia ao barqueiro do rio, e pede por favor que a Vossa Excelência o indenize da forma que desejar. Ela fica surpresa com isso, e ele pede mais uma vez que por favor salve os generais que estão em perigo. A deusa diz que não precisa de pressa, afinal, eles não irão morrer,
e, caso morram, ela só irá ressuscitá-los usando o ciclo da reencarnação. Gira seu dedo em seguida e invoca algumas espadas, pedindo para que ele escolha uma. Ele fica diante das 4 espadas e admite estar surpreso, já que não esperava menos vindo da coleção da poderosa deusa das 100 flores, e comenta que, como um mestre de espadas, não encontra uma confiável há muito tempo. Ela fica surpresa, já que é impressionante que uma pessoa tão jovem tenha estudado a nomeação dos estilos de espadas, sendo uma tarefa tão ingrata, e fica curiosa, imaginando qual espada ele irá escolher. O prota, sem pensar muito, mira em uma delas e a agarra, comentando que a intenção de matar da espada que pegou é tão forte que está afetando sua cabeça, e provavelmente até seria controlado por ela com o tempo. A deusa imagina que foi uma sábia decisão, e que o dono anterior dela cometeu suicídio já que a espada o dominou. Ele olha para a segunda espada e comenta que é muito longa, além de ser do elemento fogo. A terceira é leve e curta, mas parece estranha, não sendo o seu estilo. Chega na 4ª espada, que parece ser a mais modesta de todas, e é a que mais o atrai. Ao pegá-la em sua mão, sente uma forte conexão. Tira-a da bainha, coloca de volta e diz a Vossa Excelência que gostaria de escolher a espada em suas mãos. A deusa curiosa pergunta por que ele fez essa escolha, dizendo que as colocou em ordem apenas por números, mas que essa é a mais fraca de todas. O prota responde que para ele é a melhor, pois é muito agradável ao toque, então não irá escolher outra. Isso a surpreende, fazendo-a se lembrar de quando era pequena, e seu mestre lhe perguntou por que não escolhia outra espada, já que havia melhores do que a que estava em suas mãos. Ela respondeu que, entre todas, aquela era a mais agradável. Ele riu e disse que era verdade. Essa lembrança a deixa um pouco nervosa, e ela diz que a espada nas mãos dele foi passada por sua seita por 100.000 anos. E como será a próxima chefe, a espada é dela. Ele começa a suar frio, pedindo desculpas, pois não sabia que a espada pertencia à Vossa Majestade. Curvando-se, devolve-a, comentando que pode escolher outra sem problemas. Ela diz que está tudo bem, já que em sua juventude fez amizades erradas e acabou seguindo um caminho diferente, deixando de usar espadas. Ela ainda conta que essa espada pesa 8.673.000 dins e tem a habilidade especial de suportar o peso. O portador sentirá apenas o peso normal de uma espada, mas os inimigos sentirão o peso real dela. Além disso, como era uma espada usada em rituais, podia se comunicar com os deuses nos tempos antigos. Ele fica surpreso com tudo isso, já que definitivamente é uma espada extraordinária e faz sentido pertencer diretamente à deusa. Ela retorna a espada em sua mão e comenta que alguém tão forte quanto ele será de grande ajuda com uma espada tão poderosa. A própria espada decide selar uma parte de seu poder e gradualmente liberá-lo conforme ele progride de reino, até finalmente alcançar o reino dos semideuses. Até lá, ele não poderá usar totalmente o poder selado. A deusa diz que isso deve ser o suficiente, já que sua seita está perdida há muito tempo, e pede que ele vá com a espada e comece uma nova história, jogando-a e pedindo que se cuide. A espada responde que irá fazer como ela pediu e deixa claro que tudo o que aconteceu não foi culpa dela. Então não precisava se sentir assim. A deusa avisa que a espada é tão poderosa que outras pessoas podem querer roubá-la, e por essa razão estabeleceu um limite de 30.000 dins no máximo. O prota agarra a espada e agradece a Vossa Majestade. Ela percebe que ele é tão esperto quanto ela foi um dia, e pergunta onde está sua família e por que decidiu juntar-se ao exército. Ele responde que seus pais morreram em um acidente quando ainda era jovem, então precisou encontrar uma forma de se defender sozinho, e que agora, com os demônios vagando, deseja apenas obter habilidades para combatê-los. Ela fica surpresa, já que ele é mesmo órfão, e estava curiosa para saber como era lutar pela sobrevivência sozinho. Qingshan responde que o único benefício de estar sozinho é não precisar se preocupar com o luto de ninguém quando morrer. A deusa diz que entendeu e pergunta quais são as desvantagens. Ele responde que há 2. Primeiro, você perde para outros grupos quando se trata de conseguir comida, lutar ou cultivar. Segundo, quando as pessoas estão comemorando aniversários, você quer fugir dali. Ela entende perfeitamente tudo isso, se perguntando se esse sentimento não foi exatamente pelo que ela passou. Com isso em mente, chama a atenção do prota e pergunta se ele quer se juntar à seita das 100 flores. Esse convite o deixa feliz, e ele responde sem pensar 2 vezes que gostaria sim. Ela diz que isso é ótimo, e comenta que seu clone está quase no campo de batalha, e seria interessante que eles vissem o que vai acontecer. Recitando sua habilidade secreta, invoca o espelho das 100 flores. Enquanto isso, no campo de batalha, o gigante sem rosto se prepara e desfere um soco poderoso no chão, jogando o general para longe.
Uma voz no céu avisa que o grande mestre humano está perto e pede para os monstros não recuarem, além de aniquilarem todos. Eles se preparam para obedecer essa ordem, e Yue Shan apenas se levanta, preparando seu possível último ataque com as forças que tem no momento, pedindo para matar o máximo que puder. Gong Sun começa a se levantar e, sorrindo, diz que pode deixar, pedindo para verem quem conseguirá matar mais demônios com o último golpe. Ela acha engraçado, já que os demônios estão se preparando para lançar um feitiço de destruição mútua. Ele ri e diz que essa vida definitivamente valeu a pena, pois pôde lutar ao lado da General Ling. O Prota e a deusa surgem pelo espelho das 100 flores, e ele grita que é uma droga, pois não conseguirão chegar a tempo. Ela, mais uma vez, diz que não precisa ter pressa, ordenando a seus clones que salvem os dois antes que o feitiço seja ativado. Imediatamente, sua cópia usa a habilidade sagrada Câmaras das Mangas, e o poder vai em direção ao círculo mágico dos demônios. Gong Sun, sem entender nada, pergunta o que está acontecendo, já que o feitiço do inimigo falhou. Yue Shan nota um poder transbordando em seu corpo e também fica sem entender o que está acontecendo. Em seguida, ambos são teletransportados do local, e a magia dos demônios é ativada, causando uma enorme explosão que deixa uma cratera no local. A deusa pergunta como eles se atrevem a tentar matar humanos na presença dela, dizendo isso ao olhar para o gigante sem rosto. Mas de repente, algo surge no céu, fazendo-a se virar e perguntar se por acaso é o comandante do exército demoníaco. Um dragão negro surge perguntando quem é a pessoa ali e parte para o ataque, já que não aceita que tenham se atrevido a salvar os humanos em sua frente. Voando em direção ao clone da deusa, ele é barrado por uma barreira mágica. Ele fica confuso com o fato de seu ataque ter sido bloqueado, e ela diz que um ataque desses é insignificante, explodindo tudo em seguida e jogando o demônio com força no chão. Ela pergunta se isso é tudo que ele tem. A poeira começa a baixar, e o demônio surge, revoltado por ter sua aparência humanoide revelada, o que significa que a mulher ali não é pouca coisa. A deusa, que está assistindo do alto, percebe que é um demônio que muda de forma e ordena que seus clones revidem. Um dos clones ativa sua habilidade Metal das 5 Fases. Vários trovões surgem no céu, deixando o demônio confuso, sem saber o que está acontecendo, até que se toca que aquela é a habilidade Metal das 5 Fases Panlong. Um enorme dragão surge pronto para devorá-lo, e ao alcançá-lo, ela ordena que queime. Com o demônio dentro da barriga, o dragão começa a atear fogo por dentro, mas sente que o inimigo está revidando. Ela fica surpresa, já que estão contra-atacando, e desaparece dizendo que já volta e que eles se encontrarão no Palácio das 100 Flores. Ele fica confuso com isso, mas percebe que está no palácio, sem acreditar que todo esse tempo esteve sob a ilusão do espelho das 100 Flores, e definitivamente o poder dela é incrível. De repente, vários itens caem no chão, e o Prota percebe que são talismãs de alto nível dos demônios, tentando entender quando foi que ela os pegou e como pode ser tão habilidosa em roubar coisas. A deusa estala os dedos, dizendo que os demônios realmente têm bastante coisa boa, e fica feliz por não ter desperdiçado sua viagem. Ele fica sem acreditar que a deusa realmente roubou os equipamentos dos demônios. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.